E aí galera, boa noite! Vamos começar a nossa segunda live rebelde do dia. Aproveitar esse pós-operatório e fazer alguma coisa produtiva, né? Sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando. O Fernando já está na área. Hoje nós vamos começar. Sejam bem-vindos. Grande Fernando Dubos. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo show Tudo de bola bom? e você? Tudo bom demais? Segunda live do dia sua? Você é uma Segunda máquina. live. Segunda live do dia, cara. Me fala, como é que estão as coisas? Tudo bem? Teu pai já tá em casa? Graças a Deus, cara. Tá aqui em casa. Vamos acompanhar ele mais um pouquinho, de perto. Eu tô mudando o som aqui. Deixa eu ver se... Você tá me ouvindo? Tá perfeito, perfeito. É que pra mim não tá vindo o som. Só um segundinho aqui. Deixa eu mudar o som pro fone. Ixi, deu uma travada. Pronto. Voltou. Pronto. Perfeito. Tô te escutando perfeito. Legal, tá no fone agora. Não, tá aqui em casa agora, meu pai vai comer bem, né? Porque no hospital... Agora? No hospital tava complicado, cara. Os caras, a gente até brincou lá, porque todo enfermeiro que entrava perguntava: você é diabético? E ele falava: não, não. Aí uma hora ele falou: olha, eu não sou, mas se eu preciso sair daqui rápido, porque se eu continuar aqui eu vou ficar. Porque os caras só traziam açúcar, né? É piada pronta, né, cara? É piada pronta. É. Vamos falar sobre esse assunto, ver se a gente consegue, né? Até é bom já deixar de recado pro pessoal de que a gente tem aqui uma lista de assuntos muito legal para falar e que se por acaso uma hora for pouco, a gente vai continuar, né? Se for o caso, a gente derruba a live e começa de novo. Se o Instagram derrubar a gente volta, continua para conversar em paz, para passar sobre todos os temas. Acho que tem bastante coisa legal pro pessoal aí. E não precisa ficar apressando, né? É isso aí, é isso aí. Legal. Cara, bom, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre esse projeto do Super Sapiens, mas antes me diz uma coisa, de onde é que vem esse teu sobrenome, cara? É francês, cara, é francês. Minha família Eu sabia que você tinha assim, um visual nórdico. a pronúncia é Dibi, né? Mas pô, no Brasil todo mundo fala Dubos, eu mesmo falo Dubos, todo mundo fala Dubos, né? Então é Dubos. Mas é francês a origem. E eu preciso aprender, cara, porque eu não falo francês e isso é uma vergonha. Mas assim, teus pais são franceses? Meus avós. Seus avós, né? Cara, assim, é muito próximo, né? E são mesmo, assim, nascidos lá, ficaram até certa... Aliás, minha avó francesa, cara, agora em outubro, faz 100 anos, cara. Ela nasceu em outubro de 20. Bicho. Que coisa legal. Nasceu em outubro de 20. Então você vê que eu já sou neto de Super Sapiens, né? É verdade, então... é verdade. E se cuidando, meu amigo, você vai chegar talvez até ultrapassar, né? Quem sabe? Vamos ver, né? Espero que sim, claro. Cara, pois fala um pouquinho sobre você. De onde você vem? Antes de falar de mim, cara, eu queria só falar também que, cara, sou super fã aí do seu perfil, sou super fã de você, é um prazer estar aqui, agradecer o convite. Já falei para você, mas quero falar aqui publicamente que com certeza muitas das melhores postagens que eu vejo no Instagram vêm do seu perfil, sempre baseado em artigo científico lá, sublinhando, várias eu salvo para ver depois com mais calma, sempre acompanhado de um belo texto explicativo. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho, você é um cara super dedicado, você faz esse monte de live, conteúdo pessoal, então, cara, parabéns, sou fã mesmo, eu aprendo muito contigo. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Vamos aprender juntos, né? Legal, show. Cara, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu vou me apresentar hoje falando 3 características minhas, que eu nunca falei, assim, mas que eu acho que elas se unem e justificam o fato de eu estar aqui hoje. Por que eu estou aqui hoje falando com você? Por que surgiu o Super Sapiens? Por que eu estou conversando com essa fera aqui, né? Então, a primeira característica que eu tenho, cara, eu sempre fui um entusiasta do esporte. Eu sempre pratiquei de alguma maneira, eu sempre gostei muito do esporte. Então, na infância eu lutei judô, depois eu sempre fui alto, né? Eu tenho 1,94 m, então eu jogava basquete na escola. Depois eu competi natação, depois eu fui pro futebol, depois eu fui pro tênis. Hoje em dia eu jogo tênis já há mais de 10 anos, é meu esporte de preferência, né? E suas variações, né? Outros esportes de raquete, beach tênis e tal.
Então, alguma prática eu sempre tive. Uma segunda característica minha, depois eu vou unir todas, né? Uma segunda característica minha foi que eu sempre busquei informação nova. Estou sempre estudando, Certo. autodidata, mas sempre indo atrás de mais informação, de mais conhecimento, sempre aprendendo alguma coisa. E normalmente o que eu me dedico a fazer, cara, eu mergulho de cabeça, assim. Eu realmente, quem me conhece sabe, eu me aprofundo, cara, em tudo que existe para saber. Eu fico bitolado naquele tema, assim, buscando mais, até exaurir o que tem para ser extraído daquele tema, né? Foi assim com poker. Uma época eu fui jogador profissional de poker. Aqui atrás, muitos desses livros aqui são de poker, mais de 50 livros. Né? Foi Ah, você assim fez com marketing carreira nessa digital. área? Eu cheguei a jogar profissionalmente poker, cara, um tempo. Legal, legal. Não sabia que Uns bons... não existia essa palavra profissionalmente aliava a poker, por Tem, exemplo. tem bons brasileiros, cara, fazendo isso. Tem um pessoal. Legal, Eu fui das antigas, lá nos primórdios mesmo. Né? interessante. E foi assim com marketing digital, cara. Eu montei uma agência de marketing digital, estudei muito sobre marketing digital na época. Foi assim com o próprio tênis, cara. Quando eu comecei a gostar de tênis, eu me envolvi tanto, mergulhei tanto no tênis que eu criei uma liga que eu comentei com você, até vou mencionar um pouquinho. A liga se Aham. tornou a maior liga de tênis amador do Brasil, né? E agora foi assim com a saúde, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar o tema de saúde, praticar low carb, que uma coisa leva a outra, né? A low carb levou É, para a cetose levou para carnívoro, levou para o biohacking, levou para melhorar sono. E aí normalmente foi o meu caso, né? Entra pela estética, fica pela saúde, quando você vê o que as coisas sim, trazem mesmo. sim. E aí quando eu fiz isso, eu falei, putz, cara, eu preciso fazer um negócio disso, porque eu gosto muito disso, né? E eu senti que dava resultado. E a característica 3 é isso. Quando eu aprendo alguma coisa que eu vejo que é útil, que melhora a minha vida de alguma forma, eu sinto um desejo de compartilhar aquilo, de compartilhar a informação, de levar aquilo para mais pessoas. O poker, por exemplo, eu estudei muito, mas eu honestamente nunca me senti. Eu ia bem, cara. Eu parei assim por cima, eu ganhava bem. Eu falei, pô, por que você parou? Porque eu não me sentia agregando, coisa minha, tá? O pessoal que joga Aham. não tem nada contra, mas eu não me sentia agregando para a sociedade, gerando valor. Eu me sentia, sei lá, tirando dinheiro de um Interessante. cara pior e tal. Era só uma forma de ganhar grana, né? Cara, tem muito conhecimento matemático, estatístico, de psicologia, tem várias coisas que me ensinou muito para minha vida, Certo. até de empreendedor, de saber lidar com altos e Sim, baixos. Então, assim, isso foi muito legal, né? Você tem muito aprendizado para a vida, bacana. Mas na prática, ali não era uma prática engrandecedora. Pelo menos entendi. eu não sentia assim. Então, foi uma coisa que eu estudei, mas que eu não tive vontade de fazer um negócio disso, né? Poderia Entendi. ter feito. Hoje, às vezes, eu até penso, pô, será que eu não devia ter feito? Porque o mercado cresceu e tal. Mas por exemplo, o tênis, sim. O tênis eu vi que, cara, o tênis eu comecei a ver que ele, mais do que um esporte que por si só já é saúde, diversão, tal, ele gerava muito networking, cara. Muitas coisas aconteciam, as pessoas se conectavam numa quadra de tênis, graças àquela prática, né? Aí eu falei, cara, eu Legal. preciso levar isso para mais pessoas e tal. Aí eu criei a liga, cara, totalmente assim, com amigos, aí foi crescendo sem monetizar, não concebi como negócio, era para levar o tênis para mais pessoas. E aí foi crescendo, até que chegou a ser a maior liga de tênis amadora do Brasil, que é hoje, existe até hoje. Em 2017 eu cheguei a me aproximar do Google, a gente quase fez negócio, quase negociei a liga com a equipe Olha do só que Google, né? legal. Foi super bacana. É a Liga Alphaville de tênis, é isso? Liga Alphaville de tênis. A Liga Alphaville Legal. de tênis. Que está ligada ao Alphaville. Eu moro em Alphaville, aqui em Barueri, Certo. né? Então eu chamei de Liga Alphaville de tênis, né? E daí foi. Ela tinha um outro nome no começo, aí eu mudei para Liga Alphaville de tênis, criei o site, as redes sociais e tal, e comecei. Depois Massa. expandiu, fiz em São Paulo, fiz em São José dos Campos, comecei a fazer em Jundiaí, fiz beach tênis. Ela expandiu para esportes de raquete, fiz liga de squash, né? Ah, Aí legal. ela foi ficando bem grande. Mas a maior é a LAT, que a gente chama, que é a Liga Alphaville de tênis, né? O tênis masculino Entendi. aqui em Alphaville. E, bom, então assim, só para contar que o Super Sapiens também foi assim, né? Eu comecei a me interessar por saúde, por dieta, me aprofundei no tema, foi o que eu falei, uma coisa foi puxando a outra. Quando eu vi, eu tinha melhorado muito, cara, minha saúde, minha cognição, minha energia, eu tinha Aham. revertido alguns quadros de saúde, eu cheguei a ter começar a ter uns problemas de saúde, que eu sou novo, cara, eu sou novo ainda, né? E eu tinha, assim, 30 e poucos anos, tive dor no dedão, aí fui no médico, gota, comecei a ter Caramba! taquicardia, eu trabalhava muito, né? Além da liga, tinha um emprego ao mesmo tempo, tá? Então eu trabalhava muitas horas por dia, dormia mal, privava meu Aham. sono para Aham. dormir, comecei a ter taquicardia, comecei a ter olheira. Falei, cara, eu tô novo e tô me arrebentando, né?
E, cara, assim, eu não gosto de falar mal de nada assim, mas eu ia no nutricionista tradicional e eu voltava cheio de plano alimentar, de comer torrada integral, requeijão light, iogurte light, queijo branco, cara, essas frutas pra caramba. E não dava diferença, cara, comer peito de peru, mas embutido, né? E, cara, quando eu comecei a fazer cetogênica, low carb, jejum, aí, cara, mudou assim tudo, reverti esses quadros, nunca mais tive problema, sumiu a taquicardia, melhoraram todos os meus índices de exame de sangue. Aí mudou minha vida mesmo, cara. Eu fiquei muito mais produtivo. Aí eu cheguei para um amigo meu que Legal. estudava muito esse tema também, estudava muito, assim, devorava livros e livros de saúde, tinha esse conhecimento. Falei, cara, a gente precisa levar isso para as outras pessoas, né? A gente precisa fazer uma empresa disso. E, cara, as pessoas precisam saber a verdade nutricional, né? Claro, claro. Né, incluir isso na rotina delas. Claro, Aham. sempre é o que a gente fala, eu não sou nutricionista, eu não sou médico, então eu tomo todos os cuidados, né? Eu sempre tenho disclaimers, consulte seu médico, tal, profissional Exato, registrado. exato. Mas, cara, eu não pratico isso, né? Eu não pratico Esse teu a amigo é teu profissão. sócio. Esse teu Ele é meu amigo é teu sócio, sócio no Lucas. Super Sócio, no Super, Isso, Super Sapiens. exato. O Lucas Legal. Scudelera, aí ele topou, ele falou, legal, gosto também, vamos. E aí hoje a gente é sócio e a gente fez o Super Sapiens para trazer informação. A gente não pratica, né? A gente não é profissional disso, mas a gente traz informação de outros profissionais, sempre de médicos, né? Sempre baseado em ciência. Então a gente tem o nosso portal, o site é o supersapiens.com.br, o Instagram é o supersapiens.oficial, né? E as outras redes sociais, a gente está em várias redes sociais, todas como Super Sapiens ou Super Sapiens Oficial, o pessoal vai encontrar a gente. A gente começou a compartilhar estudos científicos, artigos de médicos, né, que falam daquilo com propriedade e a gente compartilha lá para quem tiver interesse. Então, meio que o intuito foi unir a informação de muita Entendi. coisa internacional também, né? Porque a gente segue muitos profissionais muito bons internacionais e às vezes a Sim, pessoa não tem condição de acompanhar por ser em inglês. Então, a gente traz esse conteúdo para o Brasil, né? Então, foi basicamente assim que surgiu o Super Sapiens, essa é a minha história e por isso que a gente está aqui conversando, né? E aí, assim, uma coisa que eu queria falar é, eu sendo... Agora, por quê? Por que que eu tive esse interesse, né, em saúde, aham. em dieta? Se eu era um cara... Eu sempre fui magro, eu Eu sou ia te, magro, meu eu pai ia te foi perguntar magro. exatamente isso, porque você tem um fenótipo de que nunca foi assim, exageradamente gordo, né? Não, nunca. Nem exagerado, nem... Recentemente eu fiquei um pouco pior. Na verdade, isso foi um dos motivos foi esse. Eu sempre fui muito magro. Meu apelido na escola era Osso, porque eu era realmente uma caveira. Eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje, 1,94 m, e tinha, sei lá, 20 quilos a menos. Então eu era muito Nossa, magro. Então nunca precisei, nunca liguei de fazer dieta, nada. Mas exatamente isso, eu achava que eu tinha o direito de comer o que eu quisesse, porque eu não engordava. exato, exato. Né? E aí a gente já sabe hoje que, na verdade, tem diferentes meios metabólicos disso ser prejudicial. Né? A pessoa que engorda, na verdade, É, até uma proteção do corpo dela, ela estar engordando. Né? O isso, ectomorfo, que sou eu que não engordo, ele acaba dando problema neurodegenerativo. Né? Você pode ter mais chance de glicar, né? O açúcar glicar suas células exato, do cérebro. exato. Então eu não acumulo tanto tecido adiposo, mas vai para o meu cérebro e eu posso ter problema de Alzheimer, Parkinson. Então eu falei, opa, peraí. E aí eu comecei a ter esse Você, negócio, tá aqui. o ectomorfo é tipo assim, morre, mas morre com um visual bonito. O pessoal fala, né, o magro de ruim, né? Nossa, ele É, come sobremesa, come massa e não engorda. Mas alguma coisa de ruim vai dar, a conta vai chegar. exato, Pode não ser exatamente. na estética, né? E aí eu comecei a entender isso e eu quis mudar isso. Então, assim, primeiro, assim, teve uma questão estética, assim, que eu sempre fui magro, mas quando eu fiz umas viagens em 2018 com os amigos, tal, quando a gente foi para um determinado lugar lá, depois foi para o Réveillon, para outro lugar, e as fotos, quando eu olhei, eu falei, nossa, cara, eu tô meio gordinho, né? Eu nunca fui assim, eu preciso dar uma bela de uma maneirada. Então teve essa questão estética, mas foi principalmente essa questão da saúde, de eu saber que aquilo, que a conta ia chegar, e começar a ver, falei, pô, gota, taquicardia, olheira, não sei o que, falei, cara, na época eu tinha 34, 35 anos, falei, não era para estar Pois assim, é. né? E aí eu tive interesse de ir na dieta. A Camila, minha namorada, ela fazia já a dieta low carb, namorada, né? Mora junto, a gente não é casado. Aham. Ela fazia já a dieta low carb, ela começou com a paleo, aí ela foi indo nessa linha e aí eu entrei junto, só que aí, cara, é o que eu falei. Ela com a low carb, tá bom, tô bem. Eu não sou assim. Eu entro em alguma coisa, eu mergulho até onde dá para ir.
Aí eu vi o que era cetogênica, logo eu já estava fazendo desafio de 30 dias consecutivos em estado nutricional de cetose, logo eu estava fazendo jejum intermitente, ficando 3, 4 dias sem comer, e aí eu fui para cima disso, né? E aí, Você cara, notou eu falei, muita mudança no seu corpo, na sua energia, na sua disposição, nesse período que você começou? Foi logo um impacto muito forte? a mudança estética foi imediata. Eu perdi, assim, vários quilos. Eu já tenho facilidade para emagrecer, então eu derreti, Sim. né? Eu tenho uma foto de antes e depois ali do final de 2018 para junho de 19, assim, cara, 6 meses, que, putz, mudou completamente o corpo. A questão da energia, eu levei um tempo para me adaptar, mas quando eu fiquei certo adaptado e eu atingi altos níveis de corpo cetônico no medidor, né, de milimol por litro de sangue, eu senti um pico absurdo de energia. Eu não sentia no começo, o pessoal, aquela gripe cetogênica eu não tive, tá? De perder energia. Eu parecia que não estava acontecendo nada, de repente um dia, cara, eu cheguei em casa assim, eu queria varrer tudo, arrumar tudo, mexer, eu tava com uma energia assim infinita. Aí eu fiz academia, andei de bicicleta, aí o negócio não passava, falei, cara, agora eu entendi o que o pessoal fala. E aí baixou e eu fiquei não claro naquele pico, mas numa energia média acima da média que eu estava acostumado, e eu senti isso muito em produção de trabalho, né? Então o ritmo que eu trabalhava, que eu tinha ideia, que eu produzia coisas, que eu escrevi, e o Super Sapiens veio muito disso também. Foi uma hora que eu falei, cara, eu vou tirar o projeto do papel, esse negócio é fantástico, né? Então eu senti isso sim. E aí, cara, é o que eu falei, então eu comecei sim com aquela, também um pouco da estética, de pô, tô gordinho, preciso emagrecer, e emagreci, só que quando eu comecei a ver isso, os efeitos que davam para a saúde, aí é o que eu falei, você entra pela estética, fica pela saúde. Aí eu comecei a estudar mais, e aí você já vai para outra linha, que eu comecei a ir para o biohacking. Porque eu comecei a ver que apesar da nutrição ser muito importante, nutrição ser extremamente importante, ela não é só isso. Saúde não é só nutrição. Saúde é algo muito mais, é muito mais complexo. Saúde é um mundo de coisas que envolve, né? E aí que passa pelo sono, passa pelo jejum em si mesmo, né? Que tá dentro um pouco da nutrição, mas enfim, cara, passa pelo estresse hormético, das temperaturas, da sauna, do banho gelado. Fala um pouquinho pro pessoal o que é biohacking. Isso. Então, cara, biohacking foi um termo cunhado pelo Dave Asprey, né? Ele é considerado o pai do termo biohacking, até virou verbete no dicionário americano, dando crédito a ele por criar, que seria hackear, né? Ele tem o verbete no... Eu nem lembro agora qual que é o dicionário. Eu não sabia desse detalhe do verbete, não. Porque é uma palavra que não tinha, né? Ele criou mesmo, aí eles adotaram e deram o crédito para ele. Ele é o criador da marca Bulletproof, né? Ele faz a Bulletproof Conference, que é uma conferência de biohacking. Ele fez o que ficou mais famoso foi o Bulletproof Coffee, né? Aquele café intensificado com TCM, né? Do óleo de coco e tal. Então, assim, ele é o criador desse termo, que é hackear a sua biologia. O hacking de hackear como um hacker mesmo, a biologia. Mas a definição que eu gosto, assim, uma maneira mais simples de entender isso... Ele é autor de um livro... Ele é autor daquele livro Game Changers, Superhuman. Né? Ele é autor do Game Changers, sim. Ele também... Eu me lembro do Game Changers porque Esse aqui, ó. Isso, Superhuman, exatamente. Eu me lembro do Game Changers porque eu acho que ele deve ter ficado um pouquinho chateado com aquele documentário Com certeza. Com certeza. Do James Cameron, né? Um nome infeliz, né, cara? Game Changer, a Dieta dos Gladiadores, um negócio totalmente falacioso, terrível, um desserviço para a humanidade, porque o negócio da Netflix. É verdade. Com o nome de um livro maravilhoso dele. Mas se servir para alguma coisa, que sirva o Game Changers para trazer algum awareness para o livro dele. Quem sabe, procurando pelo documentário, alguém cai no livro dele e que sirva para o bem, pelo menos para isso. E ele também fez esse aqui, o Superhuman, essa aqui é a foto dele, né? Que inclusive, daqui que veio o meu nome Super Sapiens, né? Eu gostei muito do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, adorei o livro Sapiens, foi um dos meus melhores livros que eu li na minha vida. Gostei muito do livro Superhuman, e daí surgiu o Super Sapiens, né? Que também era um nome que era bom para o inglês e para o português, né? O Super Sapiens e o Super Sapiens na mesma escrita. Legal, e diga-se de passagem, ficou uma ideia muito boa. Uma ideia muito boa. Legal. Então, cara, mas assim, o biohacking basicamente, ele é você alterar o seu entorno, alterar os estímulos do seu ambiente, para que o seu corpo, ao receber aqueles estímulos, reaja de uma maneira melhor, de uma maneira evolutiva, de uma maneira mais produtiva, né? Muita gente acha, como o Dave Asprey é o criador e ele tem essa conferência de gadgets, né, de itens de tecnologia,
óculos, capacete, aquelas câmera hiperbárica que muda a pressão atmosférica. O pessoal acha muito que biohacking é isso, é você usar tecnologia, né, e usar artifícios, ferramentas para mudar alguma coisa e atingir um resultado de saúde. E enquanto isso é verdade, porque isso é verdade, né, isso também é biohacking, tem muita coisa mais simples, tem muita coisa que não precisa de tecnologia, de dinheiro, de ferramenta para ser aplicada. O próprio jejum intermitente. Fazer jejum intermitente é uma forma de biohacking. Andar descalço na grama, simplesmente andar descalço na grama, que é o chamado grounding ou earthing, né, que é você se conectar com a natureza, trocar energias, ionizar, né, fazer o aterramento. É um biohacking, cara, é uma reconexão mental, espiritual e muito benéfica para a saúde. Né? Tomar o banho gelado, fazer uma sauna, se expor a temperaturas extremas, né, para calor ou para frio, são coisas que você está fazendo o quê? Você está mudando o seu ambiente, mudando o seu entorno para que o seu corpo reaja. Então, quando você faz os extremismos de calor, você ativa as heat shock proteins, né, as proteínas do choque térmico, que são anti-inflamatórias, defendem a célula do estresse, te deixa melhora o sistema imunológico. Né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem decorrentes disso. Né? Mesmo, acho que assim, mesmo até mudar a alimentação. Né? Se você está fazendo algo consciente, por exemplo, exercício. Eu sempre fiz exercício, muita gente faz exercício. A pessoa não se acha exercícios. A pessoa não se acha um biohacker por estar fazendo exercício. E o exercício tem duas coisas, né? Ele tem esse efeito hormético, como da temperatura, sim, de machucar o corpo. Por que a gente tem hipertrofia muscular? O músculo cresce. Você machuca o músculo na academia, ele percebe que você está sendo exposto àquela necessidade de carregar aquele peso, e ele reage evolutivamente crescendo para suportar aquela situação no futuro. Né? Então você causa um estresse no corpo que gera uma evolução no corpo. O ser humano é a única máquina que, conforme você usa e você gasta, ela melhora. Né? Então, por isso a gente precisa gerar esses estresses. Você precisa ter o estresse do frio, o estresse do calor, o estresse muscular, para evoluir. As outras máquinas você usa, ela desgasta até que um dia ela precisa de manutenção. Então, isso a gente usa no nosso corpo, nossa máquina errada, que são essas alimentações ruins, a gente também precisa de manutenção. Né? Enfim, então o biohacking é isso, eu comecei a entrar nisso. O primeiro biohacking que eu comecei a usar foi o óculos, né, o Blue Blocker, a lente amarela para a questão da melatonina. Isso é uma coisa, quem começa a estudar é a primeira coisa que vê, né? Hoje aqui, que a gente está fazendo a live, eu não estou usando, me incomoda um pouco, mas eu estaria normalmente esse horário usando, não estaria na luz branca. Eu sempre aqui em casa eu coloquei lâmpada vermelha na casa inteira, né, para não bloquear a melatonina. Então, à noite, normalmente, ou eu fico no escuro ou eu fico numa luz vermelha. E mesmo assim, eu uso óculos por causa de computador, né, TV. Raramente eu vejo TV, mas né, eu fui fazendo isso. E aí, cara, o sono é talvez uma das funções mais que a civilização mexeu mais. Né, e que talvez o biohacker seja um retorno bem interessante para a gente ter uma qualidade de sono melhor. E a gente vê muita gente sofrendo com sono. A própria cirurgia que eu fiz na sexta-feira foi por conta disso. Né? Esse desvio de septo estava me atrapalhando o sono, eu estava acordando. Olha que interessante, eu estava acordando, Fernando, e parecia que eu não tinha dormido. Entendeu? Claro, tipo assim, quando você acorda, não está descansado. Quando você acorda, em 10 minutos você tem que tomar uma xícara de café, porque senão você não está bem. Eu estava nesse ritmo. Entendeu? E é interessante, porque eu estou com 5 dias de pós-operatório. De segunda-feira para cá, eu tenho acordado e tenho me lembrado de tomar café 1 hora e meia depois. Então já e olha que ainda estou em processo de cicatrização e tudo mais, entendeu? Quer dizer, eu fico imaginando quando eu tiver 100% recuperado, cicatrizado tudo, putz, eu vou estar dormindo feito um bebê, né? Com certeza. E você fez um jejunzão lá no hospital, né? Para não comer aquelas coisas. Exatamente, para não comer aquelas tranqueiras lá. Eu acompanhei seu perfil, vi que você fez um jejum bacana. Cara, isso ajuda também, né? Pô, tudo isso você tem todos os mecanismos, né, para melhor recuperação, para um melhor sono. O sono, com certeza, cara. O sono é nosso maior remédio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sono. Sim, o sono é nosso principal regenerador. Não importa quantos anti-inflamatórios, antioxidantes você consuma, o sono vai ser, né, o principal. A gente não pode abdicar do sono de maneira nenhuma. E até por isso eu comecei com o biohacking de sono, porque, para quem não sabe entender um pouquinho, quando você usa um óculos bloqueador de luz azul, você mostra para o seu corpo que não é mais dia, né? Porque antigamente, evolutivamente, a gente tinha dia bem definido, noite bem definida, luz, ausência de luz. Hoje a gente vive com luz o tempo todo, né? E o espectro de luz azul da luz artificial é o mesmo espectro de luz azul do sol.
Então, a nossa retina, a nossa pele, não é só a retina, tá? Isso até o óculos, na verdade, todo mundo fala do óculos, porque a retina é o principal, mas a gente tem, cara, na pele, na cabeça, Sim, a gente tem sim, receptores. Que se você está sim. exposto à luz, o corpo entende que é dia ainda. Então, para o nosso corpo, hoje em dia, é dia o tempo inteiro. É um dia super longo, é um dia que não tem fim. Então, o corpo não começa a produzir a melatonina, que é o principal hormônio, né, da regeneração do sono. A gente tem que ter o cortisol alto de manhã e a Para melatonina acordar, né? baixa para acordar e inverter esse processo à noite, né? E o cortisol, que é o Aham. chamado hormônio do estresse, não gosto de chamar ele assim porque ele é super importante para várias coisas. Putz, ele faz E tanta coisa para ser o hormônio do estresse, né? exato, é uma conotação super pejorativa, né? Mas enfim, para o É. pessoal saber, mas nesse conceito que eu estou falando faz um pouco de sentido, porque o que a gente está acostumado hoje em dia? À noite a gente está vendo TV, eu jogava tênis pra caramba à noite, então gerava aquele, é um estresse físico, às vezes o pessoal trabalha, eu trabalhei muito à noite, então você fica estressado à noite, está com o cortisol alto e não começa a produzir melatonina, né? E a melatonina é o que vai nos fazer ter os ciclos reparadores do sono, né? Então, o óculos bloqueia a luz azul, faz a retina não ter esse impacto e entender, então, que é noite e começar a produzir a melatonina já desde o pôr do sol. Eu começo, às 18 horas eu já coloco esse óculos. E aí, os dias como hoje, que eu não estou colocando e estou olhando para o celular aqui, eu vou tomar melatonina para dormir, né? Então, eu não tomo sempre, mas eventualmente eu faço o uso disso, que também é um biohacking, né? Você usar uma substância específica em determinada situação. Não estou recomendando que o façam, não Certo. estou falando doses, mas eu faço isso para dormir melhor, né? Entendi. Então é isso, né? Mas outras coisas, cara, você fazer meditação, acalmar a mente, tem um monte de coisa que você pode Certo. fazer que não é tomar alguma coisa ou usar algum óculos, alguma coisa, que é biohacking. Eu faço muita coisa, eu faço banho de luz infravermelha no corpo, que é uma forma de Ah, isolar ou outro espectro da luz do sol, que não a luz azul, a luz vermelha. A luz vermelha tem um impacto positivo mitocondrial, né? Então a gente vê interessante. muito a mitocôndria a mitocôndria é uma das principais coisas para a nossa saúde, cara. A mitocôndria é a Verdade. responsável pela produção de ATP, né, a energia do nosso corpo, e a gente descuida muito dela, né? A gente vai intoxicando muito a mitocôndria. Então, o pessoal fala muito de suplementos com a enzima Q10, né, na forma ativa, no biquinol de preferência, como algo para mitocôndria, mas a luz infravermelha, o sol, né? O sol é bom para mitocôndria, e o isolamento do espectro infravermelho num ponto determinado, por um tempo específico, traz um benefício mitocondrial. Então, faz parte da minha rotina da manhã, né, das minhas rotinas matinais, dedicar uma horinha ali que eu faço 15 minutos em 4 pontos diferentes do corpo, normalmente aqui em cima, no peito, por causa dos órgãos, do coração e da glândula timo, né, por causa do sistema Certo. imunológico, na região abdominal também por causa dos órgãos, nas costas também para pegar os órgãos, e eu faço no rosto, aí já por uma questão de pele, porque também tem efeito de melhora da pele, né, com relação com Você colágeno. usa uma lâmpada infravermelha tradicional, dessas que. Porque eu lembro que meu Eu, pai, quando ele corria, né, meu pai tem 80 anos, hoje ele não corre mais, mas ele caminha todos os dias. Mas quando ele uhum, corria, eu lembro que quando ele se contundia, ele usava uma luz infravermelha, que era parecia um abajur, assim, que projetava uma luz infravermelha que esquentava um pouco quando ele estava com alguma lesão, quando ele estava. É a mesma, o princípio é o mesmo? exatamente, cara. É o mesmo princípio, muita gente usava isso antigamente, se perdeu isso um pouquinho. Hoje em dia a gente vê mais Pois isso é. na fisioterapia, né? Quando o Sim, pessoal vai sim, sim. fazer fisioterapia, tem. Por quê? Porque a luz infravermelha naquele ponto, ela regenera tanto que alivia a dor e ajuda na recuperação. Eu não faço para recuperação, mas se eu estou com alguma parte do corpo lesionada, eu mudo esses pontos que eu estou falando e Você eu muda os faço um pontos. tempo nessa Massa. região para acelerar a recuperação daquela região. Né? Então ela Massa. é super bacana, não precisa ser só na fisioterapia. Eu uso uma lâmpada Philips, eu fiz um post no Super Sapiens relativamente recente, quem entra lá vai ver uma foto minha tomando banho de infravermelho, onde eu descrevo bem ali todos os benefícios do infravermelho, e nas perguntas, Aí, tá me minha mãe tá ouvindo? dizendo que ainda tem essa luz aqui em casa. Tô te Ah, que escutando, legal, olha tô te aí. escutando. Olha aí, você ainda tem essa Vou lâmpada, você catar essa pode, luz já. Vou catar essa luz já já. com certeza, olha lá meu post do infravermelho, vê os benefícios. E aí nas perguntas, uma pessoa perguntou qual era a lâmpada e tal, e eu coloquei o link dessa lâmpada onde que eu comprei e tal, a lâmpada Philips. Enfim, eu tenho duas até, uma 110 e uma 220, porque quando eu viajo eu levo também. E aí, dependendo do Ah, lugar, entendi. eu Entendi. levo a lâmpada 220.
né? Bom, enfim, então, cara, biohacking é isso. Biohacking é alterar o ambiente, tem muitas coisas, pode ser usando uma lâmpada, usando um óculos. Eu uso um boné de infravermelho, porque o infravermelho no couro cabeludo ajuda a não cair cabelo, cara. Então, ao invés do cara tomar finasterida, que vai prejudicar a testosterona, vai prejudicar o DHT dele no longo prazo, vai prejudicar a Aham. libido, né? Você pode usar um boné, chama Capelux, é um boné cheio de LED infravermelho. Ele tem um timer automático dele, que são 12 minutos e 15 segundos, que eu já cronometrei. Você coloca ali na cabeça uma sessão por dia, não cai mais um fio de cabelo. É incrível, cara. Então, assim, Interessante. eu, Eu acho que para muito mim não legal vai ter mesmo. muita utilidade, não. Cara, ele regenera também, viu? Ele regenera alguns folículos e ajuda a crescer cabelos que você eventualmente já perdeu. Claro que não Não, volta não é tudo, uma mas panaceia, né? ele tem um Ninguém... papel, mas ele tem um papel importante, cara, na regeneração em evitar a continuidade da queda. É uma dica Interessante, interessante aí que eu dou pro interessante. pessoal. No podcast que você fez com o Vitor Azini, eu lembro que Uhum. não sei se foi, não, foi ele que chegou a falar de uma fita Bluetooth que usa para cobrir os olhos e que ao mesmo tempo ela toca alguns sons biaurais e tal. Isso. Não, na Porque esses verdade sons essa acho que não tem eles têm um mas são duas coisas diferentes. Tem os sons binaurais. Os sons binaurais, eles têm uma binaurais, frequência. isso. Por que ele chama binaural? Ele tem uma frequência de som que no ouvido esquerdo é uma e no ouvido direito é outra. Então ele trabalha em duas Ah, frequências distintas. Quando você dá esse estímulo de frequências distintas de cada lado do seu cérebro, o cérebro, não sei se por uma questão de homeostase, né, ele tenta equilibrar e o cérebro entra numa reação para tentar equilibrar essas ondas que é relaxante, né? E hum, ajuda a concentração, ajuda a relaxar e é bom para o sono. Então, sons binaurais, se você colocar no YouTube também, tem vários sons, frequências. Normalmente é recomendado ouvir com um bom fone e tal, porque se ela estiver muito aberta, você vai captar as frequências por todo lado. Se você como tem que ter diferença de um lado para o outro, não adiantaria ser uma caixa de som, por exemplo, né? Perfeito, exato. Então, se eu ouvir com fone os sons binaurais de um track ali do YouTube, você vai sentir que, claro, vai ter gente que vai sentir, vai ter gente que não vai sentir, mas tem esse efeito acalmante no cérebro. Mas o que ele falou foi uma outra coisa, realmente ele falou dessa fita, eu acho que era, agora realmente eu não estou lembrado se era para traquear o sono, ou se era até para produzir sons, acho que eram sons mesmo, mas não eram necessariamente os sons binaurais, mas era som de natureza, sons que também acalmam e ajudam a dormir. Isso aí foi um podcast que a gente fez sobre sono. Até como a gente estava falando de sono aqui, recomendo se alguém Uhum. quiser, legal o que você falou, mas O podcast é muito massa. Ficou muito bom. a gente fez duas partes, né? Ele ficou tão longo e tão profundo, e mesmo assim a gente não falou de tudo, que a gente fez duas partes. A primeira parte tem 1h50 de papo, a segunda parte tem mais uns 40 minutos. Então foram 2 horas e meia de conteúdo denso e profundo sobre tudo sobre sono. Tá no Sapiens Cast, no Spotify, que é o meu podcast, episódio 3 e 4. No canal do YouTube do Super Sapiens tem os vídeos. E no Vitor Azini Cast, ele colocou também, esses são os episódios 172 e 178. Né? Para quem quiser acompanhar, é bem bacana. Muito bom. Eu Mas recomendo esse podcast. Toda pessoa que entra em contato comigo, Henrique, eu estou com problema no sono, eu não consigo dormir. Às vezes tem um amigo ou outro que chega para mim, Henrique, ajuda aqui alguma coisa e tal. Eu digo, cara, a primeira coisa que tem que regular na tua vida é teu sono. Você não está com sono Uhum, legal. E assim, uhum. a gente vai falar sobre sono agora, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. A gente fica 7, 8, 20 dias sem água, a gente fica 30, 40, 50, 380 e tantos dias sem comer, como Sem aquele comer, maluco lá ficou, mas a gente não fica 4 dias sem dormir sem consequências. Né? Então o sono ele é sem a morte. fundamental. A consequência nesse nível de 4 a 7 dias, no caso, a consequência é a morte. Né? É só isso. É, e, É... Não, é isso, é isso. Então, realmente a gente, e eu putz, o ia dizer que sono. o sono ele é algo que é evolutivamente muito conservado, entendeu, Fernando? Os animais, praticamente todos os animais do ano, você tem registro de vermes, seres elementares, como o C. elegans, por exemplo, que são 8 células, que já exibem comportamento de ritmo circadiano e de sono. Tá entendendo? Jura, Então, quer cara? dizer, Olha só. se você tem um animal tão simples que dorme, então o que significa o quê? Significa que esse processo é um processo que evolutivamente foi conservado porque adapta melhor ao ambiente. E a gente não pode negligenciar isso, entendeu? Não, cara, perfeito. Muito legal você colocar isso, até porque isso me trouxe uma outra informação que eu lembrei, que
o Prêmio Nobel de Medicina, se eu não me engano, de 2017. 2016 foi da autofagia, que trouxe essa questão do jejum. Sim. O jejum, Que foi o jejum com esse intermitente... o jejum intermitente deu essa bombada depois desses estudos, né? O Prêmio Nobel pelo efeito de autofagia da regeneração. No ano seguinte, se eu não me engano, o Prêmio Nobel foi sobre ciclo circadiano, ritmo circadiano. Foram 3 pesquisadores americanos que ganharam, porque eles conseguiram isolar e comprovar a existência do ritmo circadiano, se eu não me engano, em moscas, cara. Que o estudo foi baseado em moscas, né? Provando Interessante demais, cara. E, cara, e a mosca aí eu não sei dizer, mas se eu não me engano, a mosca tem um ciclo de vida, assim, um período de vida super curto. Eu já ouvi falar até em 24 horas, não sei se é verdade. E aí até curioso, né? Como é que um ser que tem uma vida tão curta teria ritmo circadiano, né? Mas é que tem. Você vê a importância que é isso, né? Antes da gente passar um pouquinho aqui no tema, Henrique, eu só queria falar uma questão das luzes, já que a gente estava falando de luz, eu falei da luz branca, sim, por favor. Luz vermelha, luz azul, porque eu não vejo o pessoal falando muito isso. E eu, quando fui estudar, como eu te falei que eu me aprofundo muito, eu chego em umas coisas meio diferentes. Fala-se muito hoje em dia, quando fala de biohacking, de bloquear a luz azul e produzir melatonina. Mas pouco fala-se da toxicidade das luzes. Porque o que acontece? Evolutivamente também, eu falei, a gente tinha luz, presença de luz, sol, única luz, ausência de luz, né? Aí a gente começou a dominar o fogo, e aí tinha uma luz diferente, com outro espectro, mais amarelado, alaranjado, avermelhado, por isso que a gente tolera esse espectro à noite, vinda de baixo, não mais vindo de cima. Então nossos receptores, se tem luz vinda de cima, entende que é dia, se tem o espectro alaranjado vindo de baixo, entende que é noite. Então a gente passou a tolerar por milhões de anos administrando o fogo. E até muito recentemente, cara, a gente dominou o fogo e começou a usar tochas, lampião, até velas. Até pouco tempo, cara, as fazendas, os lugares mais isolados lá, era a base de luz de fogo, né? Então, o nosso corpo, a gente não precisa falar, porque quando fala ancestralmente, para há milhões de anos, há milhares de anos, há centenas de anos. Cara, até outro dia, né? Até outra já falei. A infância do meu pai foi estudando com vela, pô. Exato, eu falei, minha avó tá fazendo 100 anos. Minha avó tomava banho gelado a boa parte da vida, porque é o que tinha. Minha avó é isso, dormia no escuro, no silêncio absoluto, não tinha carro passando na rua. Então, essas influências mudaram muito rápido. E essas luzes, principalmente, cara, porque ainda qual foi a primeira lâmpada? Era incandescente. A lâmpada incandescente, ela tem aquele filete de calor e emite um espectro amarelado. Então, menos mal também. A gente começou a sair do fogo, mas dominar a luz elétrica, né, já não tão boa, mas ainda mais próxima do fogo. Quando a gente começou a ir para luz fluorescente, LED branco, aí, cara, essas lâmpadas, essas luzes, elas são tóxicas. Eu estava assistindo um documentário que o Novak Djokovic fez, o número 1 do mundo do tênis hoje, como eu sou tenista. Ele fez um projeto que chama Self-Mastery Project, né? Então, o projeto de autodomínio, autoconhecimento, automaestria. E ele fez lá 6 episódios, recomendo todo mundo ver também, é fantástico. E 2 episódios ele chamou o coach de saúde dele, que é um cara que chama Chervin Farah, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Esse cara é sensacional, ele manja muito. E ele falou, cara, não importa quantos antioxidantes você consuma, cúrcuma, sei lá, seja qual for o antioxidante, se você tiver exposto à toxicidade das luzes artificiais, não vai adiantar nada. De tão tóxicas que elas são para a nossa saúde. Né? E aí tudo bem, a luz fluorescente, acho que todo mundo já sabe que é tóxica. Quem já quebrou uma lâmpada fluorescente na mão, vê que acho que até foi proibida, está saindo do mercado e tal. A incandescente saiu, mas saiu por eficiência energética. Por eficiência energética, exato. E aí veio a halógena. A halógena, ela, na verdade, é o meio termo. Ela é mais quente, então ela seria um pouco melhor, e com uma eficiência energética melhor, mas também quase não está sendo comercializada. Hoje, acho que praticamente o LED está dominando, né? Só que a halógena também é um gás halógeno. Eu não sei como é que é a questão do gás halógeno para a saúde, mas eu acho que ela seria menos pior. A fluorescente é terrível. E o LED, cara, o LED não é que ele seja tóxico, mas o LED tem uma intermitência que o nosso olho não percebe. Não é perceptível olho nu. E essa intermitência não faz bem para a saúde. Então, assim, olha quanta coisa a gente nem imagina e a gente está exposto todo dia prejudicando a saúde. Por isso eu falo que eu tento ficar mais no escuro, a partir... Cara, o sol se pôs, eu tento ficar mais no escuro. Se eu acendo uma lâmpada, eu coloquei lâmpadas vermelhas pela questão da melatonina. E como eu não consigo usar essas lâmpadas quentes porque elas não estão sendo comercializadas, eu optei por um LED vermelho, mas eu continuo usando óculos e por estar, então, ou no escuro ou numa luz vermelha que nosso corpo tolera e produz a melatonina com ela,
Então eu estou produzindo melatonina, a melatonina é um dos principais antioxidantes que a gente tem no nosso corpo, um dos principais mecanismos de antioxidação, e eu vou dormir melhor, que como a gente falou, é o principal regenerador. Então, ao produzir mais melatonina e dormir melhor, eu imagino, espero, estar compensando parte da toxicidade das luzes. Mas assim, queria que o pessoal tomasse esse cuidado também, não é só usar o óculos, cara. Ter uma consciência da toxicidade a que a gente se expõe. Shervin Jafarieh, achei o nome tem muitos óculos desse. Pronto. Shervin Jafarieh. Tem muitos óculos, Fernando, que são. Eles bloqueiam a luz azul, mas eles são transparentes. Eles têm a mesma função? Você que já estudou sobre isso? O Vitor Azini diz que não importa. Aí eu vou falar a opinião dele, e ele é oftalmo formado. E ele, como oftalmo formado, né? Ele falou que o que importa é a luz, é a cor, desculpa, é o tom. Certo. Então a cor tem que ser amarela. Amarela não, minto, aliás. Amarela, por exemplo, ele disse que não funciona. Tem que ser laranja, vermelha, e tem um outro tom. Eu esqueci o tom. É um tom de laranja que tem um outro nome, uma outra descrição da cor, que funciona também. Âmbar. Né? Então, é laranja, âmbar ou vermelho são as cores que realmente funcionam. Tem uma marca nos Estados Unidos que chama True Dark. Essa marca faz uns óculos bala, top, só que é caro. É $90 esse óculos da True Dark lá nos Estados Unidos. E as lentes normalmente são bem vermelhas. E esse realmente bloqueia e tem a cor. Por outro lado, se o óculos está bloqueando, você pode estar vendo a cor do espectro de luz azul, mas aquela luz não está chegando na sua retina. Né? Então, mesmo os óculos de lente amarelada ou transparente, você enxerga a cor que daria a questão do dia, mas não chega a bater na retina. Então, fica essa questão no ar aí. Mas, segundo o especialista oftalmo, não adianta, precisa ter a cor. Então, eu, por via das dúvidas, cara, o meu óculos é de lente âmbar, e o que eu comprei, ele vem com uma lampadinha que você faz um teste. Você liga assim, tipo um jato de luz, e você coloca... Eu tinha um outro óculos laranja que eu comprei, teoricamente bloqueador de luz azul. Aí eu fiz o teste, coloquei na lente, a luz passava. Passava pouco, bloqueava 80%, mas passava. E nesse óculos não passa nada. Então eu vi que além de ter a cor, ele de fato bloqueia. Né? Então, legal. Tava vendo exatamente aqui esse site desse True Dark que você estava falando. Eu te perguntei, porque quando eu fui mandar fazer as lentes, não desses óculos aqui, que esses óculos aqui são um pouco mais antigos, e eu estava fazendo uma pesquisa de lentes para fazer os meus óculos, e o cara me ofereceu uma lente que bloqueava raios azuis, e eu disse, essa lente é amarela? Ele disse, não é amarela. Porra, e era assim, a lente normal era R$1.000, a lente que bloqueava os raios azuis subia para R$1.700. Entendeu? Então, quer dizer, era uma diferença grande de preço. Né? E uma marca famosa, uma marca de lente famosa, né? E bloqueia mesmo, bloqueia, ela não vai bater na retina. Mas, como tem essa questão da cor, eu iria, se for para investir, junta as duas coisas e garante, né? Pega a cor que funciona com o que realmente bloqueia. O amarelo, teoricamente, não funciona também. Tem que ser mais quente, né? Tem que ser, essa é a questão. Os dispositivos, né? Outra dica, todo mundo colocar os dispositivos, computador, celular, hoje tem a funcionalidade do Night Shift. Né? O Night Shift é justamente você deixar a tela mais alaranjada. E normalmente ele tem uma barra de tom de calor. E eu deixo no mais quente possível, para ficar bem laranja. E ainda põe no modo noturno, que as coisas ficam pretas. Né? Então tem as duas coisas. Tem o modo noturno, que deixa o celular preto, inverte as cores. E o Night Shift, que deixa com esse tom alaranjado. Né? É bastante eu faço exatamente isso também, para poder diminuir o máximo. A gente não vai escapar da modernidade. Ninguém aqui vai se mudar, né, sei lá, ir para uma floresta e viver isolado na forma de eremita, né? Isso não vai acontecer. Não tem mais retorno. Exato. A gente está num ponto, tipo assim, a gente já ultrapassou a metade do caminho quando a gente estava nadando para aquela ilha. A gente não voltar, a gente vai morrer, não adianta. Então o que a gente pode fazer é minimizar os danos da modernidade. Né? Perfeito. É o que a gente pode fazer. O que acontece, cara, é que assim, tudo se adapta. O ser humano se adapta. Um dia a gente vai se adaptar a essa luz. Ela vai deixar de ser tóxica. Um dia a gente vai se adaptar aos açúcares e aos carboidratos. E eles não vão fazer mal. Só que leva milhares de anos. Eu acredito nisso aí também.
Só que leva milhares de anos. Até tenho amigos que falam isso, né? Não seria o câncer uma forma de evolução, de adaptação? Pode até ser que é uma doença que está te atacando. Um dia a gente, para combater isso, o corpo fica mais forte. É assim, é o estresse hormético que gera evolução. Só que isso não é de uma pessoa para outra. Isso leva milhares de anos. Né? Exato. Então, é isso que falta, esse entendimento evolutivo. É isso. Daqui 10 mil anos, a gente vai poder comer McDonald's, farinha, e provavelmente não vai fazer mal, é capaz até de fazer bem. A gente vai poder acender a luz e talvez produza melatonina mesmo assim, ou talvez seja outro hormônio. Só que faltam 10 mil anos. O nosso corpo hoje, é o que eu estava falando, como a geração dos seus pais, dos meus pais até pouco tempo, cara, não tinham Wi-Fi, Bluetooth, essa poluição eletromagnética, 4G, 5G, luz fluorescente, não tinham nada disso. Toda a história da humanidade de 2,5, 3 milhões de anos, o Homo sapiens tem 200 mil anos, mas outros tipos de homos, né, com 3 milhões de anos, até hoje, até ontem, até 20, 30 anos atrás, se fosse um relógio, a gente ficou 23 horas e 55 minutos de um jeito, faz 5 minutos que a gente teve a Revolução Agrícola, que já tem 10 mil anos, faz poucos segundos que a gente teve a Revolução Industrial, que tem 200 anos, e, cara, faz nada, faz milésimos de segundo que a gente está exposto a essas coisas. Então, Fernando, você, Henrique, os nossos filhos, os nossos netos, a gente tem o corpo todo preparado dos ancestrais de milhões de anos atrás. Então, a gente receber... Um dia a gente vai se adaptar à luz e ao açúcar, mas hoje o nosso corpo vai sofrer muito. Vai gerar diabetes, vai gerar câncer, vai gerar doença neurodegenerativa, vai gerar obesidade, vai gerar morte, vai gerar amputação, porque a gente não está preparado para isso. Então, apesar de a gente falar, tá bom, mas faz parte do processo, a gente se adapta, a gente que está aqui conversando, todo mundo que está aqui ouvindo, e todas as próximas gerações de quem está aqui ouvindo, não. Então, a gente não pode, o nosso corpo ainda é o ancestral. Então, a gente tem que, dentro do possível, imitar, porque assim, mas é uma evolução, não tem jeito, eu não vou voltar. Tá bom, não volte, mas tenta bloquear o que dá, né? E muita gente fala, por exemplo, minha avó, sua avó está com 100 anos, ela não come carboidrato. Muita gente fala isso. Não, mas minha tia, meu pai, meu avô viveu não sei quantos anos e fazia essas coisas. Cara, fazia essas coisas há pouco tempo. Provavelmente ele nasceu se expondo ao sol, cresceu no interior, corria atrás das galinhas, dormia cedo. Eu falei, não tinha carro, não tinha ônibus, então a noite era com silêncio, era reparador. Eu fui ter meu primeiro computador, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui ter meu primeiro celular, eu estava na faculdade, cara. Eu tenho 37 anos, com 20 e pouco eu fui ter celular. Então até outro dia não tinha isso, na minha geração. O problema, cara, são as crianças que nasceram agora, que tem 5 anos de idade, por exemplo, que nasceram no Wi-Fi, no Bluetooth, olhando tablet. Antes de dormir, fica no tablet vendo desenho com luz azul, que come açúcar, fine, não sei o que, açúcar cristalizado, desde criança, já vai tomando refrigerante. Essas estão desde que nasceram, cara, com tudo errado. Então a chance dessas crianças hoje, aos 40, 50 anos de idade, estarem bem mais arrebentados do que o pessoal está hoje, é muito grande. Né? Então essa é a preocupação. Não dá para olhar uma pessoa hoje de 70, 80 anos e falar, mas ele tem 80 anos e está bem, e ele bebe álcool todo dia, ele faz não sei o quê. Cara, mas é um mundo de coisas que levam a essa condição, que provavelmente 80, 90% dessa pessoa automaticamente, porque é como a vida era, fazia bem feito. Né? Então, e hoje a gente não está fazendo. Quanto mais novo, a mais tempo de vida a gente está exposto a isso. Então são essas pessoas mais novas que vão vir a sofrer isso. E esse é o meu papel, o seu, dos profissionais de saúde, do Azine, de a gente tentar alertar as pessoas disso agora, enquanto há tempo. Tipo, cara, a gente está indo num caminho muito errado. A gente ainda não sentiu isso, porque a maior parte do tempo a gente fez as coisas certas. Mas a gente está começando a ter obesidade infantil num nível jamais visto. A gente os Estados Unidos já está lá, as crianças dos Estados Unidos já estão num nível de doença assustador. A gente está começando a ter diabetes tipo 2 num nível assustador. Né? A gente está começando a ter morte por câncer num nível assustador. Isso já é um início do reflexo, só que só vai piorar se a galera continuar fazendo o que faz. Então, nosso papel aqui é ajudar a impedir um pouquinho disso, né? E é esse propósito que me faz estar aqui falando com você agora, né? Show. Muito show, cara. Muito bom. Vamos fazer um shift gears aqui pro sono? Pra gente dar uma aprofundada nesse tema. Eu acho que vale a pena, porque aquilo que eu te falei, o sono é básico, né? Eu acho que o sono, cara, eu acho que só perde pro oxigênio, né? Em termos de importância temporal, vamos dizer assim, né?
Nos meus estudos aqui de saúde, eu fiz uma pirâmide da saúde, assim, o que seria a pirâmide de saúde, né? Então, assim, o sono é o mais importante, e eu acho que lado a lado com o sono, a respiração nasal, que é o que você está falando do oxigênio. Hoje a gente foi perdendo isso também, né? A importância, o Azine fala muito disso, que os espartanos faziam o teste de correr uma maratona, não sei quantos quilômetros com água na boca, e quando voltava tinha que cuspir a água para forçar a criança desde cedo a só respirar pelo nariz, né? A importância da respiração nasal. Interessante isso aí. Então, treinar a não respirar pela boca. A questão da apneia do sono, de várias coisas tem a ver, né, com a falta da respiração correta. Ele até falou da dica de colocar o esparadrapo na boca para dormir, que muita gente achou é assustador. O mouth tapping, né? Que é justamente para isso, para forçar a não ter nenhuma chance de respirar pela boca e forçar a respiração pelo nariz. E isso é outra coisa que melhora o sono, melhora muito a qualidade do sono. Por sua vez, melhora a qualidade do sono, regenera mais, descansa mais, melhora a saúde. Então, cara, sono e respiração nasal, acho que são ali a base, né? A base da pirâmide, o mais importante, seguido de jejum, né? Então, o jejum intermitente pela questão da autofagia, pela questão da regeneração. Mais um pouquinho para frente a gente fala um pouquinho do jejum também. Quero dar uns pitacos sobre isso, da minha experiência, do que eu acho que eu vejo o pessoal fazendo aí. Então, seria o segundo lugar. Em terceiro lugar, nutrição, dieta. É muito importante, mas acho que sono, respiração juntos e o jejum vem antes ainda, né? E aí nutrição, e aí exercício, né? Você coloca exercício no mesmo patamar de nutrição na sua pirâmide? Não, depois. Na minha pirâmide é sono. Depois. Aliás, eu quero dar o crédito também. Não é que eu formei essa pirâmide totalmente da minha cabeça. Nos meus estudos eu vi essa pirâmide, tá? E aí ela era super embasada e tal, e eu adotei essa pirâmide. Eu não lembro a fonte para dar aqui, foi um perfil de Instagram, mas que era super embasado, assim, e eu gostei muito das explicações, e basicamente era, né, o sono, jejum, nutrição, exercício depois, em menor escala, mas super importante. Aí gerenciamento do estresse, né, gerenciamento do nível de estresse no dia a dia. Senso de propósito, então ter um senso de propósito, né, acreditar numa força maior, fazer essas questões espirituais, também meditação, essas coisas. O estresse hormético, né, que a gente falou, que tem um pouco do exercício, mas mais as exposições às temperaturas, o banho gelado, a sauna, e suplementação. Então, aí seria a suplementação a última coisa para complementar alguns gaps que tiverem faltando no resto, mas essa seria a pirâmide. Mas voltando para o sono, cara, que você falou, a base da pirâmide, o sono a gente já falou bastante aqui também, mas isso é outro também linkando com biohacking. Traquear o sono com aquele Oura Ring, aquele anel, com um aplicativo Sleep Cycle, Pillow. Sleep Cycle, eu uso o Sleep Cycle. O Sleep Cycle é bem bacana, super simples, cara. Você liga do lado da cama, coloca ali e ele traqueia seu sono. A única coisa que eu falo do Sleep Cycle é que ele mede pelo áudio, pelo som. Então, se você está dormindo com alguém e a outra pessoa, né? Então, por exemplo, estou lá dormindo com a Camila, digamos que ela ronque, mas não fui eu. Se ele pegar um pouco de ronco, ele pode achar que o meu sono foi... E traquear não tão preciso, né? Exato. Ele vai pegar sempre de quem está mais perto, mas enfim, mas ele dá bom resultado. É um dos meus maiores arrependimentos. Eu fui aos Estados Unidos em dezembro agora, logo antes da pandemia, e troquei meu iPad, comprei celular e não comprei o Oura Ring, cara. Putz, eu voltei de lá frustrado, cara. Eu tô pedindo para um amigo meu que mora lá para a próxima vez que ele vier, ou até mesmo mandar para correr para mandar para mim. Eu quero muito usar também. Mas mais do que traquear o sono, cara, que eu acho assim e falando desses traqueadores, não tem problema se ele é impreciso, desde que você use sempre o mesmo e você se baseie naquela métrica. Porque às vezes eu já comparei vários para ver qual que eu ia usar. E eles não são exatamente iguais. Aí você fala, qual que é certo? Não importa. O que importa é que dentro da metodologia dele, ele segue um padrão. E se naquele padrão dele, ele mostra que o seu sono foi bom num dia, não foi bom no outro, você sempre usando o mesmo padrão, comparando maçãs com maçãs, você vai aprendendo o que é bom. E é aí que eu queria chegar. A questão não é traquear o sono, porque tem muita gente que fala, eu sou biohacker, eu traquei o sono. Tá bom, mas o que você faz com essa informação? Não é traquear o sono, é o que você faz com aquilo que gera o benefício. Então, o biohacking é alterar, de novo, o seu ambiente, os seus estímulos, para atingir um objetivo melhor de saúde. Então, o traqueador de sono te mostra que você não está ficando o percentual de 20% a 25% que você deveria estar do seu sono em sono profundo.
não está ficando 20 a 25% no sono REM. Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o consumo de álcool, eu vou trocar o exercício. Eu, por exemplo, fiz isso, que é o que eu ia falar. Eu sempre fiz exercício, mas não considerava biohacker. Só que eu voluntariamente troquei o exercício que eu sempre malhei à noite, sempre, troquei para de manhã. Primeiro, porque o sono, o exercício à noite eleva cortisol também, então vai atrapalhar o meu sono, me deixa num estado de alerta, gera endorfina, né? Então me deixa naquele estado mais ativo e prejudica o sono. Segundo, de manhã a testosterona está mais alta, eu consigo absorver mais isso, aproveitar mais melhor, exato, para desenvolver massa magra. Então, assim, a partir do momento que eu começo a usar o exercício como um mecanismo para dormir melhor, no horário certo, usando a testosterona, sabendo que eu estou fazendo de forma consciente, eu considero que eu estou fazendo por biohacking. Muito bom, né? Muito bom. Né? Então é isso. Então, traquear o sono, sim, é importante. Cara, eu fiz várias coisas. Blackout no quarto, usar uma venda se o quarto você está no lugar que está totalmente escuro, usar protetor. Eu me mudei de casa recentemente. Aqui, o meu outro apartamento era super silencioso. Aqui é barulho, cara. Aí eu comprei um protetor auricular, pesquisei pra caramba, porque eu tinha aquelas borrachinhas super simples que eles dão de avião, né? Mas aquele lá eu não conseguia dormir direito. A hora que eu me virava assim, doía. E ela não bloqueava lá, sei lá, 18, 15 decibéis. Eu achei um na internet que você vira, você não sente, de silicone, que bloqueia 25 decibéis. Né? Então eu fui fazendo várias coisinhas, coloquei espada de São Jorge, uma planta no quarto que ioniza o ar. Ela ioniza o ar. Sim. Interessante. Você estava falando do exercício e de treinar de manhã, e eu uso o exercício, eu mato um ditado não, uma citação ecologicamente incorreta, né? Mas eu mato 3 coelhos com uma paulada só. Porque eu faço exercício no quintal de casa com o pé no chão e no sol. Eu faço isso todos os dias às 11 horas da manhã. Entendeu? Não estou fazendo agora que eu estou em recuperação, não posso pegar peso. Mas é o que eu faço. Então eu já mato aí 3. Cara, e é assim, a última vez que eu treinei foi na quinta-feira. A minha cirurgia foi na sexta, eu treinei na quinta. Então eu tô desde quinta-feira, amanhã vai fazer uma semana sem treinar. Você não tem noção, tá me incomodando muito mais o fato de não estar treinando do que o fato de estar com o nariz operado. Tem noção? Com certeza. Tenho porque eu sou assim, cara. A gente vicia, né? Eu tava lá também esses dias no hospital com meu pai, claro, tô acompanhando ele e não consegui ir na academia. Você fica com aquela sensação de que algo tá faltando, né? É ruim mesmo. Mas bacana, cara. Bacana que você tem a exposição ao sol, o exercício de manhã, né? E o grounding, faz tudo junto. E o grounding. Excelente, cara. Excelente. Bom, cara, é isso assim, para falar mais um pouquinho de sono, uma dica que eu acho interessante. Quando a gente acompanha hoje... dicas práticas, né? Pra galera que tá vendo a gente, poder hoje à noite já começar a mexer com isso. Você já falou das luzes, né? Você já falou do ambiente silencioso, falou de deixar ele totalmente escuro, né? Night shift no celular. É claro que aqui a gente não vai chegar no nível de profundidade, na quantidade de hacks que você jogou lá com o Vitor, porque lá foram 100 hacks, né? Que você trabalhou lá. Foi hack pra caramba. Mas dá aí mais umas 3, 4 dicas do que é que você acha legal fazer para higienizar o sono, né? Perfeito. Bom, tem a questão... Bom, falei do protetor auricular, a gente já falou, né? Do ambiente silencioso. Mas... Cara, tem várias... Bom, exercício de manhã, a gente falou também. Não fazer exercício à noite, então. Né? E ir relaxando a mente, cara. Seja fazendo meditação, seja não brigando, seja não trabalhando. Você ir criando um ritual. O nosso corpo gosta de rituais. Né? Se você cria um ritual de sono e você cria uma rotina... Quando você entra no seu ritual, que você vai escovar o dente naquele horário, você começa a apagar a luz, você começa a fazer alguns rituais, seu corpo já entende que você está indo dormir. E ele relaxa mais também, né? Então, ter um ritual cara, relaxar a mente. A partir do momento que o sol se pôs, começar a entender que você está entrando em outro momento. A gente precisa trabalhar muito em ciclos, nossa vida é feita de ciclos, nosso corpo é feito de ciclos. Então, assim, o ciclo do dia, da luz, é o ciclo da atividade, da ação, da criação, da produtividade. O ciclo da noite, cara, é o ciclo do repouso, do descanso, da regeneração. É onde você vai assimilar o conhecimento que você trouxe do dia e você vai aprender e vai guardar e vai viver para o dia seguinte, né? Então, crie ciclos, entre no ciclo circadiano, outra dica, respeitar o ciclo circadiano natural da vida. Tem gente que dorme menos horas por noite? Tem, a gente falou lá disso, que tem o GNPR3, que com 4 horas de sono por noite, o cara está regenerado. É 1% da população. O resto acha que está dormindo 4, 5 horas e fica bem. Você pode até ficar bem, você pode até não sentir sono no outro dia. Seu sono não foi reparador como deveria ser. Você não passou pelos 5 ciclos completos que você deveria ter à noite.
a conta vai chegar, né? Então, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Isso, então durma mais horas. Outra dica, durma mais horas sim. E durma mais horas, tudo bem, tem gente que consegue dormir mais tarde, tem gente que consegue dormir mais cedo. São os cronotipos do sono que a gente fala lá também. Vai ter gente que vai dormir 8, 9 da noite, vai ter gente que vai dormir meia-noite. Mas tem que ser essa variação, de 3 horas, das 9 à meia-noite. Não é que eu durmo tarde, eu sou notívago, então você vai dormir 3, 4 da manhã. Não, porque a hora que tá o dia, você não vai mais produzir melatonina. Então assim, cara, tenha um horário para dormir, um horário para acordar, durma no mínimo 7 horas, 7 horas e meia, né? Respeite o ciclo circadiano e crie uma rotina para dormir. Outra coisa, temperatura do ambiente. Quem tem o ar-condicionado, deixa ali de 18 a 20 graus, né? Deixar uma temperatura mais amena. Também evolutivamente à noite, com ausência de luz, a temperatura é mais baixa. Se você está num ambiente quente, você vai suar, você vai transferir o seu calor para o colchão vai ficar quente, e aí a hora que seu corpo sente que o externo, o seu ambiente está ficando quente, ele entende que é hora de acordar, porque o ambiente só ficava quente quando chegava o sol. Então, quando chega o sol, esquenta o ambiente, é hora de levantar. E aí você pode estar 3 horas da manhã na sua cama, o colchão quente, travesseiro quente, você acorda, fica com aquele sono perturbado. Exato. Então, diminua a temperatura. Cara, acho que é isso. Aí são umas dicas já mais... Porra, muito show, muito show. E uma outra coisa só, é assim... O que eu ia falar? Fazer uma analogia aí. Eu vejo, quando você acompanha os gurus financeiros hoje em dia, você vê que eles falam, como que vai te ajudar a poupar, guardar dinheiro, investir para aposentadoria, para o futuro? Eles falam, não viva, gaste o que tem que gastar e guarda só se sobrar. Primeiro guarda, cria o hábito certo. Isso, depois você vive com o que sobra. Essa é uma técnica para conseguir poupar obrigatoriamente. O sono, cara, eu queria dar a mesma dica. Primeiro reserva o sono. Você vai programar a sua semana, você vai programar a sua vida. Essa dica é de ouro, cara. Essa dica é de ouro. Bloqueia 8 horas do seu dia para o sono. Isso é inegociável. Nada entra na frente disso. E viva com as 16 horas restantes. Aí você encaixa a sua rotina, as suas tarefas, o seu trabalho, os seus hobbies, nessas 16 horas. Né? Sua alimentação, tudo. Então assim, mas eu tenho muita atividade, eu faço muita coisa... o meu dia, todo mundo fala, meu dia precisava ter 40 horas. Todo mundo é assim, priorize, mude, corte algumas tarefas então que você não devia estar fazendo, priorize tarefas, mas não negocie com sono. O que o pessoal faz hoje em dia faz tudo o que tem que fazer e dorme a hora que dá, dorme no tempo que sobrar. Você negligencia o sono em prol das atividades. Mas eu sou um super executivo, eu sou um CEO, preciso trabalhar muito, estou gerando dinheiro. Cara, você vai ter que usar esse dinheiro para se tratar depois. Exato. E hoje em dia criou-se uma glamorização do trabalho de tal forma que você virou chique você dizer que não dorme. Virou chique você dizer que acorda cedo e que trabalha muito. Ou você dizer que aproveita bem o dia, né? Deu essa reviravolta. Exato. Tem aquela frase célebre acho que é do Benjamin Franklin, se não me engano, que dizer que dorme quando morrer, né? Não tem uma história dessa aí também? Né? Então, quer dizer, não faz nenhum... É uma coisa que, do ponto de vista de saúde, ela não faz nenhum sentido. Você vai morrer antes porque você está dormindo pouco, né? Exato, você não vai viver mais, né? Perfeito, cara. Então, assim, é inegociável. Bloqueia essas 8 horas e viva fazer com dinheiro, né? É a coisa mais importante da vida. Bom, é isso. Aí acho que outro assunto que a gente pode entrar, já que o sono é a base da pirâmide. Legal, você está me ouvindo? Tô te escutando. Tá me ouvindo? Eu acho que a gente está com um delayzinho agora. Tá um pouquinho, mas vamos lá. Não, vamos seguir. Então, se o sono é a base da pirâmide e o segundo é o jejum, eu queria falar um pouquinho do jejum também, né? Que é uma dúvida que todo mundo tem. O jejum, cara, eu sigo muito o Peter Attia. O Peter Attia é um médico fenomenal, que tem uma equipe fantástica, e ele fala muito de jejum, ele faz vários protocolos, e ele é um cara que vem buscando encontrar a resposta certa. A gente sabe que a maioria das coisas não tem uma resposta única, uma resposta perfeita. Ele mesmo diz isso, que ele ainda não achou, é difícil de achar, mas ele está buscando achar o protocolo mais próximo do ideal. Então, o que é? Fazer 16 por 8 todos os dias? É fazer 24 uma vez por semana? Ele, Peter Attia, fazia o quê? Ele fazia uma semana de cetose, não é de jejum, para entrar em cetose, de cetogênica para entrar em cetose, porque estando com os corpos cetônicos
altos, você suporta o jejum mais fácil, né? Então Sim. ele fazia uma semana de entrada, de preparação, aí ele fazia 7 dias de jejum seguidos, nem sei quantas horas, isso, 168 horas É, de 168 horas, exatamente. 168 horas de jejum, e aí ele fazia mais uma semana de cetogênica para sair, para não quebrar o jejum com uma alimentação Ele fazia isso, se eu não me glicogênica, engano, né? uma vez por semestre, né? Trimestralmente. Uma vez por Trimestralmente. trimestre, certo. Então, a cada 90 dias ele fazia esse processo de 3 semanas. Cetogênica, uma semana de jejum, uma semana de cetogênica para sair de novo. E claro, o resto dos 3 dias ele chamava de Nothing Burger, né? Ah, é? Não sei. O protocolo, ele chamava Nothing Burger, que é um hambúrguer de nada, né? Porque cetogênica e nada no meio, entendeu? Perfeito, entendi. Ele fez alguns podcasts respondendo dúvidas sobre isso aí. Boa, exatamente. E agora ele está mudando o protocolo. Ele está querendo testar, fazer 72 horas, então não, só 3 dias e não 7, mas todos os meses. Né? Então, uma vez por mês. Que eu acho que é parecido com o que você faz, se não é o que você faz. Exatamente. É o que eu faço. Ou o que eu comecei a fazer, né? Eu tô no terceiro mês fazendo isso. Perfeito. E ele deve estar por aí também, porque é recente essa entrevista que eu vi, que ele começou a mudar para ver a diferença de estímulo e tal. Então, no total de horas em 3 meses vai dar até mais, né? Porque vão ser 3 dias, vão ser 9 dias, mas não é direto. Então, ele quer ter essa resposta. E aí, o que a gente quer saber é isso, ficar mais tempo em autofagia continuada é melhor porque ela vai ficando mais profunda, ou fazer várias vezes um protocolo menor, você vai sempre até o mesmo nível, né? Porque se você faz 24 horas, você vai só até aquele nível inicial de autofagia. Aí você faz de novo e para, aí você faz de novo e para. É melhor ficar mais ou é melhor fazer várias vezes pouco? Então não existe uma resposta perfeita para isso ainda. Eu acho que cada um tem que achar qual que funciona melhor. Tem que achar o seu sweet spot, né? Cada um tem que achar a sua versão mais interessante. E lembrando que o Peter Attia é um cara que tem praticamente unlimited resources, né? É um cara que dinheiro, equipamento e qualidade de vida, e ele tem tudo isso. Ele é um médico dinheiro não falta, muito famoso. Exato. E ele é tão bom, tão top, que hoje a consulta dele, dinheiro não falta e nunca vai faltar, né? Exatamente. E ele tem uma equipe. O grande negócio é que ele tem uma vasta equipe analisando. Cara. Essa equipe é massa. E eles olham, cara, centenas de estudos científicos que saem todos os dias. Aliás, você faz um trabalho excelente disso, né? E imagina ele com uma equipe, né? A gente com uma equipe que a gente não conseguiria fazer também. Pois é. E ele não tem essa resposta. A gente é exército de um homem só, né? A gente é o One Man Army, né? Na raça. E ele não tem essa resposta, né? Então imagina. Mas o que eu faço, por exemplo? O que é muito individual, né? Eu já vi o Thomas DeLauer, por exemplo, falando, porque no meu protocolo de massa magra, que a gente pode citar um pouquinho mais para frente também, eu falo que o jejum, para as pessoas não se preocuparem com o jejum, porque ele não vai causar perda de massa magra, pelo contrário. Tem vários mecanismos no corpo, né? O próprio aumento de GH, o aumento de testosterona, e a própria autofagia, já são 3 mecanismos que vão segurar a massa magra, proteger ela e deixar como último resource, né? A última fonte de energia a ser queimada. Ele vai buscar todas as outras fontes, então ele protege a massa magra, mas até 48 horas. O Thomas DeLauer fala que tudo isso é verdade até 48 horas. A partir de 48 horas, você pode começar a ter algum impacto de massa magra. Então, como eu sou ectomorfo, emagreço muito rápido, perco massa rápido, tenho dificuldade de ganhar, eu procuro não fazer maiores do que 48 horas. Né? Então, isso é uma coisa. Mas, ainda assim, eu faço 1 ou 2 vezes por ano, eu faço porque eu gosto aí pela regeneração, né, das células, das mitocôndrias, do sistema imunológico, pela longevidade, porque como eu tenho dificuldade de ganhar massa e eu quero ganhar massa, eu acabo comendo muito, eu ativo muito o mTOR, eu faço muito exercício, eu como muitas vezes por dia. Então eu sei que para um objetivo eu estou indo nessa linha, de ativar a via metabólica do Mammalian Target of Rapamycin, né, que é o mTOR, mas ao mesmo tempo é uma via inflamatória, é uma via de multiplicação celular, e a multiplicação celular é o que gera câncer. Né? Isso. Então eu estou querendo um objetivo estético e eu estou ativando uma via que eu sei que pode ser cancerígena a longo prazo, então eu forço jejuns maiores de 72, de 4, 5 dias, 1, 2 vezes por ano pela regeneração, e faço esses outros de até 48 horas, e eu faço vários de 24, de 16, mas aí que é um ponto que eu queria falar aqui
a importância da variabilidade, cara, da diferença, da alternância de estímulos. Porque muita gente fala, me adaptei bem ao 16/8, paro de comer às 8 da noite, vou comer meio-dia, dá 16 horas, super tranquilo para mim, faço 16 horas todos os dias. Pô, legal, você está fazendo jejum que muita gente não faz. Só que se você faz período curto, nem dá... Você começa a autofagia, é discutível se é a partir de 12 horas, 14, 16, 24. Exato. Então, assim, mas você vai estar num nível pequeno de autofagia, você não vai regenerar tanto. E, por não ter a variabilidade, nosso corpo se adapta muito rápido. Você está perdendo boa parte dos benefícios por estar dando o mesmo estímulo. Então, isso já foi provado, e eu vi estudos, que é melhor você fazer um de 24 horas, dia sim, dia não, e no outro dia não fazer nada, que é o fazer alternate day fasting, né? Exatamente. Do que fazer 16/8 todos os dias. Se você pensar o 16/8 todos os dias, você está ficando em 2 dias 32 horas em jejum. E o outro você está ficando só 24. Então seria melhor 16/8. Mas não é a quanto você vê a importância da alternância. É mais importante ficar menos horas, mas alterando estímulos, do que ficar a mesma coisa. Então, o que eu faço 24 um dia, eu faço 20 no outro, eu não faço nada no outro, eu faço 18 no outro. Aí dá louca, vou fazer 48, eu tô bem, já tô a 24, tô sem fome, vou emendo mais um dia. Eu busco ficar fazendo essas alternâncias, né? Então, isso que eu queria falar do jejum. Primeiro, tem alternância. Segundo, acima de 48 horas pode afetar a sua massa magra, então considere isso. Para quem quer perder peso, esses de baixa, de 16/8 todo dia, ok. Você pode até não ter tantos benefícios do jejum, mas você está se colocando em déficit calórico. Né? Então, para quem teoricamente quer ganhar massa, também, né? Teoricamente, porque teoricamente, tem que né? Porque tem aquela galera, como a gente teve esse último estudo que saiu agora do Ethan Weiss, né? Que inclusive eu vou comentar amanhã com o Felipe Viana, do Densa Nutrição, que os caras fizeram 3 meses, né? Foram 12 semanas de teste, e ambos os grupos, né? Um grupo que estava comendo 3 vezes ao dia e um grupo que estava comendo de meio-dia às 8. E ambos estavam comendo ad libitum. E a diferença de perda de peso dos dois foi irrisória. Quer dizer, até aí dá para você, se você não tiver a consciência, porque são três coisas que eu gosto de citar. É o que, quanto e quando. Quando você mexe com o jejum, você está mexendo só com quando. Você não está mexendo com o que e com o quanto. Então, se você mexeu com o quando, mas continua exagerando na quantidade ou comendo porcaria, o jejum não vai fazer muita diferença. Esses jejuns mais curtos. É lógico que o jejum mais longo acaba fazendo a diferença. Sim. Porque você passar 72 horas sem comer é praticamente impossível. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente você está em déficit calórico nesse período, porque sua ingesta calórica foi 0. E o período de autofagia que você vai ficar é tão grande que mesmo que você tenha se oxidado e se inflamado com o que, né? Tendo sido ruim, você acaba compensando um pouco. Mas normalmente é muito ruim também você comer porcaria, esse é outro problema do jejum. O pessoal come porcaria e aí para compensar, eu sei que eu me inflamei, emenda um jejumzão. Não é legal. Esse negócio que o Peter Attia faz de fazer essa transição é o ideal. Então você vem de uma alimentação boa, entra em cetose e vai para o jejum. Você vindo de uma alimentação glicogênica altamente inflamatória, você faz um jejum, o corpo vai fazer uma virada de chave forçada. Até fazer essa forçada, ele vai catabolizar, né? Então você vai perder massa magra, porque ele ainda não está buscando energia no corpo cetônico, ele vai buscar na glicose, e aí você está sem comer, ele vai buscar na glicose do músculo, então vai catabolizar. Então foi perfeito o seu ponto, cara. Não adianta fazer o pequeno e comer mal, e comer um monte que não vai ter o déficit calórico. É que eu penso em mim, assim, como eu como bem, como eu faço cetogênica, não por dieta, por estilo de vida, quando eu faço um 16/8, a minha janela alimentar de 8 é com bons alimentos. E os bons alimentos saciam. Então eu não consigo comer muito o quanto. O meu quanto na minha dieta acaba não sendo muito, porque eles saciam. Então se eu fico todo dia em 16 horas sem ingesta calórica, e na minha janela de ingesta eu como algo que sacia, e aí eu faço exercício, eu faço natação, eu ando de bike, eu jogo tênis, eu faço musculação, cara, eu vou ficar em déficit calórico. Então eu vou perder massa. Então o que eu acabo fazendo? Eu, Fernando, na minha morfologia, no meu somatotipo ectomorfo e na minha demanda calórica, eu prefiro não fazer. Então o que eu faço? Eu faço menos jejuns e maiores quando faço, pelo objetivo da regeneração, do que fazer vários pequenininhos direto. Se a pessoa quer perder peso, ok, legal ficar em déficit calórico todo dia e comer cetogênico novo. Ela vai ou perder ou manter, porque a maioria das pessoas é mesomorfo ou endomorfo.
né? Sim, Então, sim. acho que ok esse protocolo com este objetivo. Mas saibam que a não alternância não vai trazer tanto benefício do jejum como se alternar. Mas se quer ganhar massa, é melhor fazer... no meu protocolo fala para treinar em jejum, inclusive, mas para ficar menos horas e tal. Então tem uma questão disso também. Mas, enfim, são essas dicas de jejum e passar essa mensagem que não tem uma resposta perfeita, a pessoa tem que encontrar o dela, né? E eu acho que essa talvez seja, Fernando, a mensagem mais importante que a gente pode passar para as pessoas, que de assumir a própria responsabilidade, de assumir a responsabilidade sobre sua própria saúde, entendeu? Porque o que eu vejo muitas vezes são as pessoas querendo colocar a responsabilidade em outras pessoas, né? É o cliente que coloca a responsabilidade no nutricionista, coloca no médico, quando na realidade ele tem que tomar por si essa responsabilidade. Eu não estou dizendo que o nutricionista ou o médico não tem o seu valor. Óbvio que eu não estou falando isso, até porque eu vou me formar em nutrição, eu estaria dando um tiro no meu pé. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você está afim de fazer jejum, se você está querendo descobrir, é muito importante você ir se testando. Eu vejo muita gente fechando janelas porque não tem esse costume de se testar. Por exemplo, hoje o Vitor Azini colocou um post sobre aveia. Putz, você falou em aveia na internet, você já dá polêmica, né? Não, o pessoal enlouquece. Enlouquece. Aveia, não, tipo aveia, assim, frutas, santa... qualquer coisa que é tido como obviamente saudável. Todo mundo sempre... Você vai falar mal de legumes, verduras, vai falar mal de frutas, vai falar de aveia, de cereal, qualquer Isso. coisa que sempre foi tido. Porque a pessoa, cara, ela acha que ela tá comendo mal quando ela tá comendo fast food, quando ela tá comendo muita gordura saturada, que na verdade muita é o gordura contrário. saturada, exatamente. E que na verdade é bom, né? Então, aí você fala que um negócio desse não é tão bom quanto a gente acha, o pessoal pira, né? Pronto. Aí assim, o que é que acontece? Ele colocou esse post lá, e aí eu tava vendo os comentários, porque às vezes eu passo pelos comentários para me divertir, entendeu? Porque eu acho legal Com ver certeza. né? Mas é a melhor parte. É a melhor parte, né? E aí era a galera defendendo e outros atacando. Aí defendia e atacava. Cara, nenhum disse assim, meu irmão, se você gosta de aveia, come e não tem problema, experimenta tirar por um mês. Se teu corpo não tiver diferença, se você não sentir diferença nos gases, distensão abdominal, nada disso, cara, continua comendo. Não precisa você ficar se estressando, liberando cortisol à toa, porque o cara falou mal, falou bem da aveia. Porra, testa contigo, cara. Testa contigo. Essa é a questão do biohacker, é testar em si mesmo isso. Os estímulos e se entender, se conhecer seu corpo. E, cara, tem gente que não é só questão de teste, tem cara que sabe que não é bom para ele, que vai fazer mal, ele concorda que mesmo para ele é ruim, mas ele quer, ele tem muito prazer e é uma troca. Ele fala, eu prefiro, pronto. Sei lá, viver menos e pior, mas fazer isso. Tá bom, a vida é sua. Sim, né? sim. A questão é trazer a informação. Trazer a informação e saber o que é bom ou não. Exato. Mas a pessoa é livre, né, cara? Claro. Pô, eu namoro uma chefe de cozinha. Então tu imagina, ela tem uma linha low carb, mas ela tem uma linha high carb também. Né? Vez por outra a gente está tomando um vinho, comendo um pão, né, italiano e tal, com um azeite de oliva. Porra, eu já sei que naquele dia, meu amigo, eu vou ter. Minha barriga vai ficar desse tamanho de extensão abdominal. Mas, pô, é um momento ela, é um momento de a gente estar naquele momento de casal. Pô, eu vou deixar de fazer? Vou ser o louco da história? Porra, não faz sentido. Eu faço isso uma vez a cada. Né? Além de ser super eventual, tem uma grande coisa aí. Que às vezes o pessoal me vê comer. Hoje em dia também eu como pizza, eu como no Mac, eu adoro, cara, eu adoro Mac. Eu como lá. De vez em quando, super raro. Mas além de ser super raro, o que o pessoal não entende é, hoje a gente tem a ferramenta, a gente tem o conhecimento. Eu sei que se eu entrar em cetose eu consigo, porque eu sou certo adaptado, eu tenho a disciplina e eu sei que eu vou anti-inflamar meu corpo. Eu tenho a ferramenta do jejum intermitente para regenerar. Então, mesmo quando a gente faz esses excessos, primeiro, ele é super consciente, você sabe o que você está fazendo, você sabe até onde você está indo. Segundo, ele é super eventual. E terceiro, você tem todos os mecanismos para corrigir ou compensar minimizar, aquilo. Compensar, né? Ou minimizar. Então, é o que você falou de nadar até a metade do trecho da ilha. A gente já pegou gosto por alguns industrializados, por alguns doces, por algumas farinhas. É muito difícil de excluir tudo para sempre. Idealmente, eu gostaria, inclusive. Mas, cara, eu sou humano também e o nosso cérebro pede aquela porcaria e às vezes você quer. Mas eu vou me controlar mais do que qualquer outra pessoa e quando eu fizer,
eu vou usar do mecanismo de voltar para a cetose, para entrar num jejum, para fazer não sei o quê, e até repetir aquilo de novo. Então, você dá uma machucadinha e regenera 10 vezes aquilo. Então, tudo bem. Exatamente, né? exatamente. O problema acaba é sendo, o reverso. e acaba sendo aquilo que você falou, de não fazer aquela mesma coisa todo dia. Às vezes você tá. O próprio Peter Attia teve uma época da vida dele que ele passou, se eu não me engano, foram 3 anos em cetose direto. Se eu não me engano, são 3 ou 5 anos, eu não lembro 3 agora. anos, 3 anos. E ele não faz isso hoje, né? Quer dizer, ele sai da cetose periodicamente. Então, por quê? Porque o corpo ele se adapta. Evolutivamente falando, a gente poderia até ter uma escassez alimentar e viver mais tempo em cetose. Mas a gente não pode esquecer que existiam os verões, e os verões sempre tinha frutos, os verões sempre tinha abelha fazendo mel, e sempre tinha uma laranja, uma maçã, qualquer fruto que tinha na época, entendeu? É verdade, mas tem uma grande diferença, né, também, que esses alimentos, quando disponíveis, né, nas estações, então assim, a gente não comia salada de fruta, você comia a fruta da estação. Sim, momento, sim. E eram alimentos complementares, nunca foram a base da dieta. As frutas, perfeito. Os tubérculos, as raízes, esses tubérculos que sim comíamos eventualmente, eles eram eventuais, eles eram complementares e eles eram na falta da nossa principal base alimentar, que era a proteína carne animal. Né? Se tivesse à disposição esses alimentos, raramente iam comer. Isso era comida, né? Mesmo as plantas que não querem ser comidas, tem os oxalatos, os fitalatos, aqueles mecanismos de defesa que são tóxicos para nós e muita gente não sabe, acha que está com um prato verde, está com um prato super saudável, né? Mas aí nem vou entrar nisso, porque aí também já começo aí, eu vou ser bombardeado aqui, mas isso eram comidas complementares, não era uma dieta baseada nisso, né? E hoje a gente tem fruta à disposição, qualquer fruta, qualquer época do ano, em grandes quantidades, a gente comia pouco. E frutas que não estão, e frutas que não existiam naquela região. Pô, hoje você vai no supermercado, você tem o kiwi da Nova Zelândia, você tem o morango produzido no sul do país, o abacate de Israel, não sei. E tem não faz sentido, e tem um outro fator ainda. As frutas hoje do supermercado são artificialmente selecionadas. Eles pegam as mais bonitas, as mais vistosas, as mais doces, porque vão cair no paladar. Quando você pegava uma fruta na natureza, às vezes ela tá podre, não dá para você comer. Às vezes ela estava meio termo, às vezes ela tá meio verde, às vezes ela tá meio não é tão doce, às vezes ela tá azeda, né? Então você comia pouca fruta de uma fruta natural, sem agrotóxico. Então hoje você vai comer uma fruta cheia de agrotóxico, selecionada artificialmente, cheia de açúcar, todas juntas, fora de estação. Aí, tipo, isso não é saudável. Então, assim, fruta é saudável? Cara, a fruta selecionada, natural, comendo um pouquinho na estação dela, não necessariamente é mais doce, super ok. Agora, você fazer meu café da manhã, todo dia é fruta, são 3, 4 frutas diferentes, as mais bonitas do supermercado, cara, não é saudável. Não é saudável. E a galera ainda mistura banana, mamão, abacate, faz a salada, bota leite condensado, bota um pouquinho de sucrilhos dentro, né, para poder ficar saudável, né? E eu tenho um amigo, Fernando, que ele é coronel do Exército, e ele é coronel do Exército, e ele hoje, ele conduz, às vezes, tropas em exercícios em mata, né? E eu perguntei para ele, cara, me diz uma coisa, tu encontra fruta quando tu vai andar nesses lugares? Ele disse, Henrique, eu encontro uns troços que não tem nada a ver com o que a gente come no supermercado, que é pequeno, azedo, e não tem, você bota na boca, dá vontade de botar para fora. Então, era esse tipo de fruta que a gente comia. Perfeito. Isso é fruta. A fruta que está pequena, que não está tão boa, que não está tão doce. As frutas que a gente come hoje, na quantidade que come hoje, com o açúcar que come hoje, nosso corpo não consegue processar essa quantidade de frutose. Ela vai para o fígado, ela é metabolizada em gordura. Então, se você, cara, quer uma fórmula para bastante gordura visceral, acúmulo de gordura localizada, é se encher de frutose, né? Mas, enfim. É isso. Vamos mudar de assunto antes que o pessoal descubra que nós estamos falando mal das frutas, né? Não é o caso, que a gente falou, não é o caso. Desde que consciente. Não é o caso. Claro. Cara, mas assim, isso é um bom ponto. Não, é que isso é um bom ponto para a gente passar para o próximo tema, que é essa questão da dieta de exclusão, né?
Porque Exato, você exato, falou, era isso que eu, tira isso que por eu ia um falar. tempo, tira a aveia por um tempo e avalia, tira a fruta por um tempo e avalia. E aí o próximo tema que a gente ia falar foi minha experiência em dieta carnívora. Por que eu fiz a dieta Exato. carnívora? Eu tenho vários amigos veganos, eu não sou contra, eu super respeito. Eu não sou um cara que... Cara, é o que a gente estava falando agora. As pessoas têm liberdade de fazer o que quiser. Mas eu gosto de experimentar as coisas comigo. E a dieta carnívora é uma das principais dietas de eliminação. Uma dieta de exclusão. Sim. Quando você vai para comer carne, água e ovo, eu fiquei 30 dias comendo carne, água e ovo, você tira tudo. Inclusive frutas, inclusive salada, inclusive alface. Cara, eu tirei tudo, tudo. Então é uma forma de... Porque às vezes você tem um bloating, que chama, né? Quando você fica com a barriga inchada, que nem você falou. Às vezes você tem algumas reações, o brain fog, que eles falam que é você Sim. você baixar a sua cognição, né? Você ter aquele cansaço mental, e você não sabe exatamente. Tem gente que identifica, toda vez que eu como isso, eu passo mal. É claro para a pessoa. Mas tem muita coisa que você não sabe. Você entra numa letargia, só que você misturou um monte de coisa. Você comeu batata, você comeu alface, você comeu fruta. O que te fez mal? Então é legal fazer uma dieta de exclusão, tirar tudo. E a carne, cara, a carne é uma coisa que tem gente que tem dificuldade de processar gordura saturada animal? Tem. Tem gente que tem dificuldade de digerir carne? Tem. Mas é o mínimo do mínimo do mínimo. Porque, de novo, evolutivamente, como isso foi a base da nossa dieta por milhões de anos, quem tinha problema com isso foi selecionado, né, naturalmente. Então, assim, Naturalmente foi eliminado. Quem está aqui hoje está preparado para comer carne e digerir carne. Então, Sem dúvida. dificilmente a pessoa tem intolerância à carne. Quase ninguém vai ter intolerância à carne. Então, é uma dieta que deixa a única coisa que é quase garantida que você não tem intolerância e que tem a maior parte, ou se não todos, os micronutrientes e macronutrientes que a gente precisa, né, para ser saudável. E você tira todo o resto. Aí não é só tirar. Tirar você provavelmente vai se sentir muito bem já, porque você eliminou as coisas que te faziam mal. Mas quando você faz a reintrodução das coisas, que é legal. Porque aí você sente, putz, eu reintroduzi isso, não senti nada. Eu reintroduzi aquilo, eu senti tal coisa. Então eu exatamente. aprendi, aí você aprende que aquilo te faz mal, né? Então é legal não só pelo efeito de energia em si, que dá uma baita energia, não só pela cognição, não só por produzir mais. É legal para você aprender a se conhecer, a fazer os testes. E eu fiz muito por isso também, né? E aí, já falando um pouquinho, você queria saber da minha experiência, né, em carnívoro, eu fiz agora em setembro, de 1 a 30 de setembro, então acabei de terminar. Fiquei 30 dias comendo carne, ovo e água. Na carnívora você pode comer queijos, né, porque é de origem animal, os macros são proteína e gordura, mas ela tem uma proteína inflamatória que é a caseína, né? O queijo tem. Sim, então sim. eu quis tirar, e muita gente tem intolerância, né? Então eu quis tirar, inclusive, o queijo para ver. Só que aí no 16º dia eu reintroduzi o queijo, porque ele era permitido na carnívora. Então eu reintroduzi, não senti nada, não tenho nenhuma intolerância aos queijos, né? Então isso foi já um teste que eu fiz. E depois eu fiz uma reintrodução das coisas, estou fazendo ainda devagar. Você percebeu alguma coisa que você comia antes e que te deu algum desconforto depois? Nessa reintrodução? Ainda não encontrei. O que eu percebi é que quando eu não como carboidratos, meu intestino funciona bem melhor. Eu vou, apesar de ir menos vezes, a gente também associa funcionar melhor a ir mais vezes no banheiro, né? E na verdade ele funciona melhor porque eu ia menos vezes no banheiro. E isso queria dizer que não é porque eu estava constipado. Quando eu ia, fazia muito bem, não tinha nenhuma dor, não tinha nenhum inchaço. É porque meu corpo aproveitava mais os nutrientes do que eu estava comendo. Né? Tudo que eu estou comendo ali, o corpo usava para energia, usava para eu ter o meu dia a dia. Então não tinha o que ter de dejeto. E quando eu como carboidratos e fibras e tal, aumenta o volume e aumenta a frequência. Porque eu tenho mais coisas a serem eliminadas, que meu corpo não aproveitou. Né? Então foi bem claro isso para mim, o quanto que quando a gente come as porcarias, os doces, as farinhas, o corpo rejeita aquilo e quer ir mais vezes no banheiro e ter mais volume. Então diminuiu a frequência, diminuiu o volume. Né? E, cara, tudo melhora, até cheiro, é meio bizarro, né? Mas, cara, tudo melhora. É uma dieta que não é fácil de fazer, cara, ela é extremamente efetiva, né? Então requer muita disciplina. Eu já sou um cara bem disciplinado, eu me preparei bem, tá? Então, preparo, o que foi preparo? Primeiro, eu li bastante sobre o tema antes de fazer. Então, eu li um e-book que eu achei muito bom, que eu super recomendo, que é do pessoal do Senhor Tanquinho, do Guilherme, do Rony, com a Jade Soller. Eles têm lá um livro. Excelente material. Excelente, cara. Adorei, devorei, li em 2, 3 dias antes de fazer.
Eu li um outro livro também, uma apresentação, na verdade, do Kevin Stock, que é um cara americano que fala sobre a dieta carnívora. Excelente o material, aprendi bastante coisa lá. Então me preparei assim e me preparei comprando muita carne, cara. Enchi o freezer de carne e de diferentes carnes. Então a dieta carnívora você tem que se preparar um pouco na frente, né? Antecipadamente o que você vai fazer. Você tem que descongelar, tem que preparar. Não é um negócio que você abre um snack, não é um industrializado que você pega um saquinho, abre e come, né? Uhum. Então a gente aqui em casa pensou bem como iam ser as refeições, o que eu ia comer a cada dia. E eu comprei bastante vísceras, órgãos, eu comecei a comer rim, eu comecei a comer fígado, eu comecei a comer rabo, eu comecei a comer ossobuco, caldo de ossos. Muitas coisas que antes eu não tinha o costume de comer, que são extremamente denso e nutritivo. E aí outra coisa interessante de falar, que a gente chama de carnes nobres, as carnes mais magras, o filé mignon. Cara, não é? E na verdade, ancestralmente, a carne nobre, a primeira que o pessoal ia quando caçava, eram as carnes que traziam mais saciedade e mais nutrição, porque você não sabe quando você vai ter alimento novo. Então você come o que te sacia mais. Então você come primeiro o fígado, o rim, os órgãos, as vísceras, que é onde os animais processam os nutrientes, onde está mais concentrado. As outras carnes têm também, né? É ok comer também as outras carnes, mas essas são mais ricas. Então eu trouxe para minha dieta essas carnes mais ricas. E eu achei, putz, cara, nível de energia, assim, outro nível. Eu fiz um ajuste no meu treino. Eu conversei com o personal. Como eu ia ter uma ingesta proteica extremamente alta, a gente dividiu o treino em 2 sessões por dia, para eu treinar 2 vezes por dia, para metabolizar esse excesso de proteína para o músculo e não deixar muito ocorrer a gluconeogênese, que o excesso de proteína poderia se transformar em glicose. Pelo menos esse foi o racional. Eu já vi o José Souto, por exemplo, falando bastante que excesso de oferta proteica não necessariamente significa... Pois é, o processo de gliconeogênese ele acontece mais sob demanda, né? E também porque é uma relação da insulina com o glucagon, né? Então depende de como está regulado os seus hormônios de insulina e glucagon, que se você estiver bem regulado, dificilmente você vai precisar transformar em glicose. Mas mesmo assim, em caráter de teste, falei, vou treinar 2 vezes por dia. O que aconteceu no começo, cara? Caiu minha energia, eu perdi desempenho. Por quê? Porque é o que eu falei no negócio da cetogênica. A proteína traz muita saciedade. Eu estava comendo carne, eu saciava. Aí eu ia lá e treinava. Então, assim, a minha demanda ficou muito forte. Eu estava treinando mais, andando de bike, nadando. E aí eu comia poucas vezes, eu comia, ficava saciado e não comia de novo. Então eu aumentei a demanda calórica e não aumentei a oferta calórica. E aí o que aconteceu? Eu tive um déficit calórico involuntário. E aí eu perdi energia, perdi força e comecei a treinar mal. Só que eu identifiquei isso lá pelo dia 8, 9, corrigi e comecei a forçar a comer para eu ter o saldo hipercalórico. Né? Isso aconteceu, viu, Fernando? Isso aconteceu com o Alessandro, esse atleta que correu 100 milhas agora em dieta carnívora. Isso aconteceu com ele. E aí, no caso dele, porque assim, no caso dele, o treino dele gerava para ele um déficit de 6.000 calorias dia. Nossa, alô. Agora, você imagina 6.000 calorias dia você comendo carne, ovo. É praticamente impossível, né? Então aí foi onde ele entrou com o suplemento aí, por orientação da doutora Janaína. Né? Foi o que ele usou. Ele usou aquele beef protein, né? Que é em pó também. Não, tem que usar. Aí tem que suplementar porque você vai precisar de uma quantidade de gramas de proteína por quilo de peso absurda, né? E os gramas de proteína não é o grama de alimento, né? Um pedaço de bife tem 20, 25% de proteína só. Então, você quer 100 gramas de proteína, não é comer um bife de 100 gramas, né? Você precisa comer 5 bifes de 100 gramas. Então, é muito difícil de comer essa quantidade de proteína. Imagina o Alessandro Medeiros, né? O nome dele. Isso, exatamente. Imagina a dificuldade que ele passou, mas eu vi, né? Pô, sensacional ele correr a maratona. Cara, ele fez na realidade foram 100 milhas, né? 160 quilômetros. Nossa. Eu não consigo nem imaginar, cara. São 4 maratonas. São 4, provando que o corpo consegue buscar energia, né? Estando em cetose e tal. Exatamente. E aí, cara, exatamente. E aí eu corrigi e fiz isso. E comecei a dar uma oferta proteica muito maior. Comecei a forçar a comer mesmo, porque você fica saciado.
E aí, cara, não é também, de novo, não recomendo. É o que eu fiz comigo. Eu sou ectomorfo, eu aumentei muito minha quantidade de exercício, eu estava demandando muito, eu estava ficando em déficit calórico, eu estava definhando, eu me forcei a comer. Se você quer ganhar massa, Certo. você vai precisar forçar um pouquinho para comer mais, para ganhar massa, e você vai estar ativando o mTOR, você vai estar inflamando. Aí o que eu fiz? Dias 26, 27 e 28 eu fiz um jejumzão. Entre 26 e 28 eu fiz um jejum de 48 horas. Né? Entendi. Mas se a pessoa quer emagrecer, tranquilo, não precisa forçar a comer, né? Então, claro, assim, eu me preparei. Foi difícil, cara. 30 dias é super longo, mas valeu a experiência. Tive todos esses aprendizados. E aí, uma coisa que eu notei, que eu acho legal falar aqui, é que mesmo sendo uma pessoa cetoadaptada, mesmo vindo de vários desafios de cetogênico, de eu já ter atingido no medidor de cetose quase 5, né, quase 5 de milimol por litro de sangue, de corpos cetônicos, quando eu fiz a carnívora, no começo eu senti essa perda de energia. Então era só porque eu estava em déficit calórico ou porque eu sofri um processo adaptativo. E lendo o material do Kevin Stock, ele fala isso, que mesmo quem é cetoadaptado, quando vai para o extremo que é a carnívora, passa por um novo processo de adaptação e você passa por uma nova gripe cetogênica, que é aquele período de baixa de energia, tal, de sensação ruim. Você precisa ser resiliente, manter, e aí vem o pico. É o gráfico de ações lá, né? Não é porque caiu, ele volta maior do que era antes no longo prazo. Então você precisa dar o longo prazo para o negócio. E foi outra coisa, aprendizado, que mesmo fazendo em cetose, eu passei por esse período adaptativo, né? Certo. Hoje você está com alimentação onívora, hoje você não está mais carnívoro. Não, voltei para cetogênico. Certo. Na verdade, nessa primeira semana, não estou nem cetogênico. Eu estou fazendo uma low carb para não tão low carb. Eu estou propositalmente baseado nos estudos do meu protocolo de massa magra, que acho que hoje já não vai mais dar tempo da gente falar, fazendo o período de carb refeed, carb reload. Então eu fiquei 30 dias treinando 2 vezes por dia, ou em jejum, ou em estado de cetose, e aí no meu protocolo lá eu falo 6 dias para 1 dia de livre, digamos assim. Como eu fiquei 30 dias, eu fiquei 5 vezes isso, os primeiros 5 dias eu me dei o período de fazer um carb refeed e restocar glicogênio e ganhar volumização, que você não ganha, porque por mais que você male e force a proteína, a volumização não vem. E aí quando você faz o restoque de glicogênio que vem. Então eu saí da cetogênica, os primeiros dias eu saí da carnívora, os primeiros dias eu fiz uma cetogênica só para ter a transição, para não dar o pico glicêmico. Aí eu comecei a ir para uma low carb e aí eu comecei a ir para uma... Eu não vou chamar de high carb, porque hoje em dia eu não faço mais high carb, não consigo fazer. Não dá. A gente passa mal, cara. Eu fiz no meio da pandemia, eu fiz um experimento com o CGM, não sei se você chegou a ver, né, com monitor contínuo de glicose, e eu resolvi experimentar alguns alimentos que fazia séculos que eu não comia. Cuscuz, tapioca, chocolate, e assim, dos piores, entendeu? Do chocolate com muito açúcar e tal. Cara, você não aguenta. Quem está num ritmo de alimentação certinho, se você começa a introduzir alimentos assim ultraprocessados, ricos em carboidrato refinado por um determinado período de tempo, eu consegui aguentar 11 dias. No 11º dia eu digo, não aguento mais não. Não dá, cara. Não dá. E, cara, sabe por que eu não consigo também? Por que eu falo que não dá? Não é que não dá. Cara, é uma delícia ficar comendo brigadeiro, comer bolo, comer coxinha. Claro. Eu aguentaria. Talvez até não passasse mal. Eu ia adorar o processo. Só que psicologicamente eu não consigo, cara. Eu não consigo mais, tendo o conhecimento que eu tenho de nutrição e do funcionamento da minha máquina, que é o meu templo, como fala o Rodrigo Duprá, né? Que eu acho bem legal esse termo. Sim. O conhecimento que eu tenho do seu tempo. Cara, minha vida é isso, é meu corpo, né? É o que eu tenho. E eu sabendo que faz mal, eu ficar continuamente dando um combustível de baixa qualidade, de baixa octanagem, sabendo que eu estou me inflamando. Porque, cara, uma alimentação, uma fritura, que é uma farinha que tem o glúten frito no óleo vegetal. Cara, o nível de inflamação que você vai ter isso não é ficar 3 dias em cetose e corrige. E aí você fala, foi uma refeição só e eu estou 3 dias em cetose, tá tudo bem. Não, você vai inflamar por não tá nada. Cara, leva 7 meses para sair do organismo. Dependendo se você come lá uma batata frita, uma gordura hidrogenada, chega a levar 7 meses para você desintoxicar completamente daquilo. Então, cada vez que eu vou comer um pastel, eu sei que eu estou tendo um prazer momentâneo de alguns minutos e uma inflamação de 7 meses.
Então eu não consigo, cara. E eventualmente eu faço porque eu falo, cara, eu vou me dar o direito, mas é muito eventual e com muito peso na consciência. Então você começa a fazer 2, 3 dias seguidos, porque assim, as pessoas fazem pelo desejo, pelo prazer. Quando o peso na consciência é muito maior do que o prazer, você não tem mais prazer. Então é outra forma de conseguir ser disciplinado. É ter real consciência do que você está fazendo. Porque uma pessoa em sã consciência não deveria conseguir, cara. Uma pessoa em sã consciência não deveria conseguir. A não ser que ela seja meio suicida. Tô nem aí, eu vou morrer mesmo um dia, então eu quero ter uma vida de prazer, eu não ligo de viver 50 anos se eu poderia viver 120. Tá bom, é um modo de suicídio vagaroso. Eu não consigo aceitar isso. Né? Eu acho que isso aí é comparado ao uso do cigarro, né? Hoje em dia não faz nenhum sentido a pessoa continuar fumando. Aquela pessoa que continua fumando com todo o nível de evidência e de campanha e de propaganda contra que existe hoje, é algo que não faz sentido absolutamente nenhum. Você falou uma coisa interessante aí, você falou pastel, e eu me lembrei que faz 10 anos que estou me programando para comer um pastel. Você não tem noção. Aqui no centro de Fortaleza, quando você vier aqui em Fortaleza, eu vou lhe levar lá. Você já tem que vir programado para esses 7 meses de inflamação, tá? Aqui no centro de Fortaleza tem uma pastelaria, chama Leão do Sul. É a pastelaria que é mais tradicional daqui de Fortaleza. Ela foi fundada no final do século XIX e sobrevive até hoje. O local dela lá é o mesmo. Ela tem as fotos na parede históricas do centro da cidade. E lá você come um pastel com um copo de caldo de cana. Pensa no nível de inflamação. Aí é para arrebentar. Mas, cara, eu aceito o convite. Um dia eu vou aí, sim. E eu vou comer. E eu adoro pastel. E eu já comi muito pastel na minha vida antes de ter esse conhecimento. Mas muito, cara. Muita porcaria. Por isso que eu falei que eu tinha 30 e poucos anos e estava começando a ter um monte de coisa. Sim. Era magro, o famoso magro de ruim. Eu comia livre, cara. Lanche, leite condensado. Cara, eu comia livre. E não engordava, não sei o quê. Hoje, cara, tendo o conhecimento que eu tenho, eu preciso ficar uns 200 anos regenerando, cara. Então, assim, eu tomo muito cuidado hoje. Eu fico feliz que eu percebi a tempo, antes tarde do que nunca. Mas aí é o que eu falei, uma vez que eu já sei disso, cara, por maior prazer que eu tenha, e eu tenho, não sou um cara que tenho prazer, mas, cara, minha disciplina acaba sendo maior porque o remorso é muito maior. Exato. Que o prazer. Eu faço isso também. Porque, veja esse caso, por exemplo, que eu acabei de citar desse pastel com caldo de cana. É um lanche... Você vir em Fortaleza e não ir no Leão do Sul, é tipo você ir... Sacanagem. É sacanagem. É tipo você ir na Itália, em Roma, e não comer uma pizza, não comer uma massa. Tá entendendo? É uma coisa que está entranhado dentro da cultura popular de Fortaleza. Qualquer pessoa sabe onde é o Leão do Sul. Então, assim, eu acho que você não é um cara que vive viajando, né? Eu não sou um cara que vive viajando. A gente passa a maior parte do tempo na nossa base. Então, assim, vocês dá essa escapulida, esse luxo, é uma coisa que eu considero até salutar, entendeu? Porque você está conhecendo algo que pode fazer uma diferença na questão do conhecimento, na questão cultural. Eu tenho a minha namorada entrou agora na live, ela tinha saído com a mãe, com a irmã. Oi, amor. E ela já entrou há muito tempo, né? E, aliás, o Instagram não derrubou a gente, né? Que milagre. Não, derrubou não. Vamos continuar aqui. Vamos lá. E aí, eu tenho um acordo com ela. Meu acordo com ela é o seguinte. A gente não come croissant agora em qualquer birosca. Eu só como croissant agora quando eu estiver com ela na frente da Torre Eiffel. Pronto. Porque, tá entendendo? Então, você tem que unir as coisas. Não adianta você... E aí, você fica com muita vontade de comer um croissant, fazer o quê? Vai ter que ir para Paris. Exato, exatamente. E assim, cara, eu vou tomar... Putz, hoje eu acordei com vontade de tomar um sorvete. Eu vou estragar com aquele sorvete que o cara faz, daquela marca que tem mais açúcar, aquela pior, com mais gordura vegetal, se eu tenho outro que nem é tão diferente em relação ao preço, que tem uma qualidade muito melhor, que de repente tem até uma opção com menos gordura ou sem gordura vegetal. Tá entendendo? Então, essas questões que a gente também precisa dar uma equilibrada. Eu gosto muito do como o Paul Saladino coloca no Carnivore Code dele, né? Que é essa questão do equilíbrio e das prioridades naquela situação onde você está. A gente também, eu gosto muito dessa analogia, também não pode ser o chato do rolê, né?
Porra, tá todo mundo se divertindo lá na pizzaria e você querendo dar lição de moral para as pessoas não comerem pizza e não tomarem refrigerante. Claro, não, jamais. Pô, não faz sentido. É muito Não chato faz isso, sentido. né? Exatamente, não dá. A questão só também é que, por exemplo, eu sou um cara extremamente social. Todo final de semana eu estou em eventos sociais. Se eu também pensar, Aí porque o pessoal não está dá. comendo, eu vou me dar ao direito para não ser... Não, eu jamais tá vou certo. ficar catequizando as pessoas, mas às vezes eu não como. Porque, Sim, cara, sim. é toda quinta, sexta e sábado, graças a Deus, uma coisa que eu gosto, é um hobby que eu tenho, a minha namorada a gente gosta, a gente está sempre com os amigos, está jantando com alguém. E, cara, ninguém faz essas coisas, só eu faço. E aí, se eu for comer porque eles estão comendo pelo seu chato, acabou. Aí você, aí é aquela história que eu vi hoje no Instagram um post dizendo assim: a pior parte do final de semana são os 5 primeiros dias, depois está tudo ok. Exatamente. Quer dizer, o cara não tem mais, acaba não tendo o período que ele deve ter para si, né? Porque a gente não pode esquecer que no final das contas é a gente com a gente mesmo. Né? Uhum. É a gente que vai ter o entupimento lá da artéria, é a gente que vai ter o câncer, é a gente que não vai ter, é a gente que, sabe? É a gente que vai adoecer ou não. Né? Uhum. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim, Henrique, come só essa vezinha, eu digo, cara, muito obrigado, mas eu não quero. Tá entendendo? Você tem que ter essa habilidade também. Muitas vezes a gente vai fazer, mas aquilo, claro. de vez em quando, consciente, né? Porque é exatamente isso. Cara, eu não quero me intoxicar nesse nível. Se você quer ou acha que isso não é verdade, super respeito. Beleza, tranquilo. Mas eu não quero. Mas legal, cara, show. Acho que é isso. Assim, só para finalizar a questão Por favor. Eu queria falar dois pontos sobre a carnívora, bem rápido. Eu acho fundamental. Que o Kevin Stock ele fala que para ter realmente os resultados da carnívora, você ter uma adaptação completa do corpo, para sentir o máximo da energia, para conseguir os melhores resultados de massa magra e tal, é acima de 90 dias. Isso eu não fiz, não sei se um dia farei, talvez, porque eu gosto de me desafiar, então é capaz que eu vá aumentando meus desafios. Talvez um dia eu faça os 90 dias para ver se isso é verdade, porque eu também gosto de testar em mim, né? Mas tem essa questão, então assim, 30 dias foi um desafio super bacana, aprendi um monte de coisa, mas eu sei que deixei de atingir coisas se eu tivesse ficado mais tempo. E o último ponto é a questão da cetose. Quando você fizer carnívoro, você está fazendo cetogênica, você quer medir a cetose porque você quer saber se você está em cetose. Quando você está fazendo a carnívora, o objetivo não deve ser esse. O objetivo é a dieta de exclusão, o objetivo é outros aprendizados, o objetivo é para uma questão mais extremista, treinar disciplina, é a energia, o pico de energia, o pico não, mas a média de energia que eu tive na carnívora foi ainda maior que a cetogênica. Então eu diria assim, que uma dieta glicogênica, a gente vive numa energia 4, a cetogênica vai para o nível 7, e na carnívora eu fui para o 9. Né? Então assim, na mudança da glicogênica para a cetogênica, eu tive um pico de 10 um dia, mas eu voltei para o 7 e fiquei lá, acima do que eu estava acostumado, mas naquele nível. A carnívora eu não tive esse pico, mas a minha média era 9. Era um patamar inacreditável, assim, de você fazer isso que eu falei, treinar 2 vezes por dia, nadar, andar de bike, trabalhar, acordar às 5 horas da manhã, e 8 horas da noite eu estava como se fosse meio-dia. Eu estava voando, não, mas estava normal. Como é que você tá 10 horas da manhã? Ah, tô bem, tô normal. Meio-dia, tô bem, tô normal. E 8 da noite? Ah, tô bem, tô normal. Mas como é que eu podia estar normal 8 da noite, tendo treinado 2 vezes, trabalhado o dia inteiro, acordado 5 horas da manhã? Então, se eu estava normal às 8 da noite, é porque meu nível de energia estava absurdo. Né? Então, eu senti isso. E aí eu medi a cetose algumas vezes, minha cetose estava sempre baixa. Baixa assim, 1.1, 0.8, 1.3. Eu não cheguei naqueles níveis de 3, 4, 5 milimols por litro. Eu falei, eu tô há 30 dias com 0 carb, não é low carb. Eu só comi carne, né? Tem alguma coisa de carb lá, mas é praticamente 0 carb. Praticamente 0. Então, como que minha cetose não tá alta? Aí eu fui estudar isso e eu entendi, cara, que conforme você vai se adaptando também, a primeira vez que você faz cetogênica, o corpo começa a produzir os corpos cetônicos, mas ele ainda não é muito eficiente. Então ele começa a produzir meio desembestado e não tá usando aquilo direito. Então, o que você mede é o corpo cetônico circulantes, é o que está extra, o que está na corrente sanguínea que não foi usado. Exato. Então você está com muito corpo cetônico circulante que não foi usado. Conforme você vai acostumando e seu corpo vai aprendendo a usar corpos cetônicos como fonte de energia, ele fica mais eficiente, ele precisa produzir menos para atingir os mesmos níveis de necessidade, porque ele sabe usar melhor aquilo. Então, além de produzir menos, o que produz é usado. Então você fica na corrente sanguínea com menos corpos cetônicos circulantes. Né? Então é normal, com o passar do tempo ou na carnívora, você ter níveis de corpos cetônicos menores, o que não quer dizer não estar em cetose, ou não estar num nível de saúde regenerador, ou não estar num nível bom de energia. Só quer dizer que seu corpo
está melhor, ele aprendeu, ele evoluiu e ele está mais eficiente. Né? Então, isso eu achei bacana. Não quer dizer gluconeogênese também. O pessoal fala excesso de proteína, gluconeogênese, glicose, baixa cortisol. Tem um pouco disso, mas não necessariamente é isso também. Cara, fantástico, bicho, fantástico. Eu acho que a gente tem que repetir a dose para falar do teu protocolo depois de ganho de massa magra em dieta cetogênica, que eu acho que é super legal, né? E assim, eu fiquei muito, muito honrado de ter a possibilidade de conversar contigo, de você ter dedicado 2 horas. Eu sei que você já está atrapalhando o seu ciclo do sono, né? Porque já vai dar 9 horas, eu sei que você gosta de cuidar dessa parte, então eu quero te agradecer demais você ter aceitado o convite. Eu espero que o Super Sapiens cresça cada vez mais e que a gente possa levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, né? E, putz, foi bom demais, cara, bom demais. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. Primeiro, eu que agradeço. A honra é toda minha. Você é o cara do... Que é isso. Cara, eu te acompanho. Eu falei, eu aprendo muito disso que eu falei, eu aprendi talvez com seus posts, né? Que eu sou um voraz consumidor ali do seu Instagram. Então, é uma honra para mim estar aqui, né? Cara, assim, show de bola, adorei o convite, adorei o papo, foi um prazer. 1h50 falando, eu nem percebi. Sim, eu durmo mais cedo, mas, cara, é um prazer imenso estar aqui. E é o que eu falei, a oportunidade, o propósito da gente estar aqui dando essa informação para sei lá quantas pessoas, que eu nem sei, o meu logo no começo da live travou o número. O tempo todo eu não consegui ver quantas pessoas tiveram. Então, assim, e mais quem vai assistir, mas para mim é um prazer imenso poder trazer essa mensagem, as pessoas saberem. O Super Sapiens cresceu ou não, que você falou, cara, vai ser uma delícia se crescer, porque eu vou estar levando para mais pessoas. Mas, cara, de verdade, não, o objetivo hoje não é pensar no negócio, pensar na empresa. O objetivo é, cara, o que eu só falei que eu fiz com o tênis com a Late lá. Eu tenho um prazer imenso de fazer isso, é bom para minha vida, então eu quero que mais pessoas compartilhem comigo desse prazer, né? Também eu falo muito para os meus próximos aqui, que, cara, eu não quero catequizar ninguém, mas eu também não quero viver 150 anos, todo mundo morrer, eu ficar sozinho. Vocês precisam me acompanhar, vocês precisam mudar a saúde para a gente viver mais junto, né? É claro que isso não garante nada, eu posso ser atropelado amanhã, se Deus quiser não, mas, cara, a gente faz o que dá para fazer, né? Exatamente. Cara, valeu, show de bola. Cara, bom demais, assim. Bom demais. Vamos manter contato, tá? Vamos manter contato, porque eu acho que tem muita informação boa para trocar. Beleza? Com certeza. Cara, vamos marcar brigadão, esse pastel hein? Um dia. Vamos marcar o pastel. Ou eu vou aí em Floripa e você vai... Floripa não, você tá em que cidade mesmo? Não, eu tô em São Paulo. Você tá em São Paulo, tá certo. Semana que vem, em Alphaville, né? Em certo. Alphaville. Semana que vem eu vou pra Floripa, por acaso, vou encontrar o Azine lá e a gente vai jogar um tênis. Legal. Quando tiver com ele, faz um FaceTime pra gente dar um oi. Vou fazer. Valeu, cara. Obrigadão, hein, meu amigo. Uma boa noite. Obrigado você. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.